Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 221. Tem certeza de que isso não vai se voltar contra mim? Após tudo ter terminado, Xion acariciou sua barriga macia e pálida, sentindo de repente uma onda de medo. Uma aparência imutável era certamente atraente, mas agora que ela tinha tanta energia negativa selada dentro de si, temia que um dia isso a afetasse, transformando-a em um monstro como Moro. Yami revirou os olhos. Você já fez isso. Qual o sentido de se arrepender agora? Vai dar à luz um monstro? Além disso, você pode duvidar de si mesmo, mas não duvide da minha capacidade. É apenas uma massa de energia pura. Você vai assimilá-la com o tempo. Xion ainda estava ansiosa. Será que eu realmente não serei influenciada pelo monstro? De jeito nenhum. Yami deu um tapinha nas costas dela, e Xion instintivamente pulou nas costas dele novamente. Os dois saíram lentamente do templo juntos. Se você quer estar completamente seguro, fique em Konoha. Nem pense em sair por aí. Então era isso que você queria o tempo todo. Xion cerrou os dentes e deu um soco em Yami, mas considerando sua constituição física, uma caminhada rápida a deixaria sem fôlego. O soco pareceu mais um gesto de timidez. Do lado de fora, com o desaparecimento de Moro, as legiões de mortos-vivos também se transformaram em pó e retornaram à terra, sem deixar vestígios. Konan e a Jizai perceberam imediatamente que Yami devia ter conseguido e estavam esperando na entrada. Após sair, Yami colocou Xion no chão novamente. Volte para a capital com eles por enquanto. Amanhã, retorne a Konoha. Quanto à transferência dos assuntos de governo, deixe isso a cargo do seu ministro. E você? Ao ver Yami prestes a partir, Xion sentiu repentinamente uma sensação de perda. Embora tivessem passado menos de 3 horas juntos, Yami transmitiu a ela uma sensação de segurança incomparável. Era algo de que as mulheres frequentemente precisavam, especialmente alguém como Xion, que cresceu testemunhando a morte e carregava uma enorme pressão desde o falecimento de sua mãe. Ela não se sentia segura há muito tempo. Agora, ver Yami era como encontrar sua última tábua de salvação. Se ele a tivesse levado de volta para ter um filho ali mesmo, naquele instante, talvez ela não tivesse resistido. Um daimyo chegou a Konoha. Preciso retornar e recebê-lo como deve ser. Yami acenou com a mão e se virou para Konan. Não perca muito tempo. A Aliança Ninja já está começando a se reunir. Preciso estar pronto assim que voltar. O coração de Konan estremeceu. Ela sentiu com a cabeça. Konoha. Dentro do escritório do Hokage. A impaciência no rosto do daimyo do fogo já era visível a olho nu. 3 horas. Alguém sabia o quão agonizantes foram aquelas 3 horas? Ele bebeu 6 bules de chá e foi ao banheiro 8 vezes. Esse Shimura era arrogante demais. Nenhum Hokage jamais ousara ignorar o daimyo dessa forma. Até mesmo o lendário deus dos ninjas precisou da aprovação do daimyo antes de fundar Konoha. Sem mencionar que o gabinete do daimyo era o maior financiador de Konoha e seu líder nominal. Ele conseguia entender que Yami não visitasse a capital desde que assumiu o cargo, mas mesmo quando o próprio daimyo compareceu pessoalmente, ele ainda se recusou a aparecer? Imperdoável. Danzou, que lhe fazia companhia, tinha uma expressão rígida no rosto. Ele podia ver claramente o ressentimento crescendo na expressão distorcida do daimyo. Mas o que ele poderia fazer? Seu neto havia crescido e não lhe dava mais ouvidos. Espere. O rosto calmo e envelhecido de Danzou se contraiu levemente. Pensando bem, Yami nunca o ouviu nem mesmo quando criança. Então, o que havia para ser sentimental? Clique. A porta do escritório se abriu. Yami, que acabará de retornar da resolução de uma crise que poderia ter destruído o mundo, entrou caminhando vindo da terra dos demônios. O daimyo do fogo ficou surpreso e rapidamente fez um sinal para seus 2 guarda-costas. Um deles deu um passo à frente e apontou o dedo para Yami com raiva. Hokage, nunca vi alguém tão desrespeitoso quanto você. Sua excelência já. Antes que ele pudesse terminar, uma adaga atravessou seu coração. Acusar o Hokage? Quem você pensa que é? Danzou apareceu atrás do homem como um fantasma e calmamente limpou as mãos. Você, Danzou, Hokage. O que você está fazendo? O corpo inteiro do daimyo tremia. Ele agarrou a cadeira com força para não desabar. Nada. Yami sentou-se novamente na cadeira do Hokage e sorriu levemente para o daimyo. O velho não deixou isso bem claro? Alguém assim, que não entende o que é respeito, não merece viver neste mundo. Ele estava simplesmente ajudando o daimyo a eliminar os traidores ao seu redor. É isso que Konoha deveria fazer. Não precisa nos agradecer. Obrigado. Quem diria uma coisa dessas? Não se preocupe com essas trivialidades. É raro o daimyo deixar a capital e visitar Konoha pessoalmente. Você deve ter algo importante a dizer, não é? Seu tom arrogante enfureceu o daimyo, mas também lhe pareceu estranhamente familiar. Não era assim que ele tratava seus subordinados? Mas o cadáver ensanguentado no chão era um lembrete cruel. Aquilo era Konoha, não o palácio do daimyo. O daimyo respirou fundo e tentou falar em tom diplomático. Como força militar do País do Fogo, o gabinete do daimyo não interfere nos assuntos externos de Konoha em princípio, mas certamente temos o direito de ser informados. Não é? Sim, você tem razão. Yami assentiu casualmente. Shikaku mencionou isso no meu curso intensivo de 2 horas sobre como ser Hokage. O olho do daimyo se contraiu violentamente. Curso intensivo de 2 horas? Que tipo de piada foi essa? O daimyo continuou o interrogatório. Então pode explicar o que está acontecendo agora? A Terra do Fogo se tornou inimiga de todo o mundo ninja. Mais de uma dúzia de nações e vilas estão formando uma aliança ninja. Como Konoha se tornou um inimigo global? Você, como Hokage, não deveria refletir sobre isso. Yami suspirou. Lord Daimyo, no momento tão crítico para a sobrevivência do País do Fogo, o senhor não está cumprindo seu dever e, em vez disso, está ajudando os invasores a interrogar os ninjas que defendem a nação.
Como se chama esse tipo de comportamento? Traição. Bang. Yami bateu com força na mesa. A superfície de madeira resistente estilhaçou-se e explodiu em pedaços. Guardas. 2 Ambu arrombaram a porta, subjugando o Daimyo e seu último guarda antes mesmo que pudessem reagir. O Daimyo está tramando uma rebelião. Levem-no embora, não esqueçam. Apenas enterrem-no. Inicialmente Yami planejava agir com polidez por mera formalidade, mas agora já não se dava ao trabalho. Ele acenou com a mão casualmente. Os 2 Ambu amordaçaram o Daimyo e seu guarda e os arrastaram para fora. Gritos logo ecoaram de uma luxuosa mansão. Sangue foi derramado. Então, silêncio. Será que um Daimyo viajaria mesmo com apenas 2 guarda-costas? Claro que não. Ele tinha mais de 200 criados, auxiliares e servos no total. De volta ao escritório, Yami incumbiu Danzou da tarefa de expurgar a estrutura de poder da capital do fogo. As coisas já tinham chegado a esse ponto. Danzou também entendia que cortar a grama significava arrancar as raízes. Se vencessem, o clã Shimura reinaria para sempre. Se perdessem, que diferença faria agir ou não? Podiam levar mais algumas pessoas junto. Pelo menos isso valeria a pena. Lidar com o Daimyo foi apenas um evento menor. Não causaria nenhuma repercussão. Em todo o mundo ninja reinava o caos. Ninjas da Terra do Vento e da Terra da Água correram rapidamente para o ponto de encontro. Suprimentos foram amontoados em pergaminhos de armazenamento e transportados a qualquer custo. Onoki e Terumime entenderam perfeitamente, não era hora de ser econômico ou hesitar. Se perdessem a guerra, não importava quanta riqueza tivessem economizado, tudo se tornaria espólio de Konoha. Não tinham escolha a não ser arriscar tudo. Os mestres de selos de alto nível de cada aldeia também se reuniam em segredo para estudar técnicas para combater a reencarnação do mundo impuro. Porque uma vez iniciada a guerra, a maior ameaça não seria Konoha em si, mas sim o Uchiha Madara, ressuscitado pela reencarnação do mundo impuro. O Raikage confrontou o homem mascarado que alegava representar Madara e as forças aliadas ninja. Quando foi confirmado que Kizami havia levado Killer Bee para Konoha, ambos os homens, supostamente inimigos, compartilharam um estranho sentimento de simpatia. Eles amaldiçoaram Yami durante 1 hora inteira e juraram fazê-lo pagar. A aliança ninja estava se movendo rapidamente, mas com mais de 1 dúzia de nações envolvidas, a coordenação era lenta em comparação com uma única vila como Konoha. Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi e os demais conselheiros estratégicos já aguardavam ansiosamente por esse dia. Assim que Yami deu a ordem, os preparativos foram feitos. Em apenas um dia, todos os suprimentos e tropas foram reunidos. Com um único comando, o exército pôde marchar. O gabinete do Okage havia sido transformado em um centro de comando de guerra em grande escala. Um enorme quadro negro exibia um mapa do mundo, coberto de setas que indicavam os movimentos do inimigo. Nara Shikaku apontou para o mapa com um bastão. Com base nos movimentos de Vagakuri, a última parte de suas forças principais chegará em cerca de 2 dias. Desta vez, o ponto de encontro é nesta fronteira. Há um estreito que permite à coligação enviar forças de vários países do norte diretamente para a Terra do Fogo. É impossível defender. A linha de frente é muito longa, especialmente quando estamos em grande desvantagem numérica. Isso foi um eufemismo. Segundo informações de inteligência, a Aliança Ninja contava com cerca de 80.000 soldados, todos de nível Chunin ou superior. E Konoha? Incluindo os veteranos aposentados, sua força de combate total acima do nível Chunin era de apenas cerca de 8.000 homens. Nem mesmo as ferramentas ninja mais sofisticadas ou a armadura de chakra seriam capazes de superar uma diferença de 10 para 1. Portanto, se quisermos vencer, temos que tomar a iniciativa e usar nossa força para quebrar sua vontade de resistir. Ao dizer isso, Shikaku olhou para Yami. A implicação era óbvia. Chefe, chegou a hora dos Uchiha sob seu comando e das jovens damas de sua casa esticarem as pernas. A terra das fontes termais. Yami suspirou. Aquele campo de batalha é onde deixei minha marca. Tantos anos se passaram num piscar de olhos. Tenho que admitir que estou ficando velho. Todos na sala tinham expressões sombrias. Se ele já estava nostálgico aos 20 anos, por que os outros não deveriam simplesmente se enterrar em seus túmulos? Até Izumi lhe deu um tapinha impotente. O suspiro de Yami a fez sentir como se tivesse se tornado uma senhora idosa. Não era apenas uma lembrança dos nossos tempos de glória. Yami curvou os lábios, depois ficou sério. Eu nunca planejei me defender. Vamos atacar primeiro. As chances de um inimigo dividir suas forças são baixas. É provável que lutem em um só lugar. Dividir-se acarreta o risco de serem derrotados individualmente. Nara sentiu com a cabeça. Ele apenas havia listado as possibilidades para que Yami pudesse decidir, não porque realmente acreditasse que o inimigo dividiria suas tropas. Embora o Okage gostasse de causar problemas, ele era, na verdade, muito sensato. Eles precisam de 5 dias para se reunir, certo? Vamos agir antes que estejam prontos. Os olhos de Yami percorreram um mapa, fixando-se finalmente em um local específico. Atacaremos a partir da Terra do Ferro. Um país dito neutro ousou se meter nessa confusão? Vamos acertá-los com um dardo. Então atravessem o estreito e ataquem diretamente o quartel-general da coalizão? Shikamaru seguiu seu raciocínio. Shikaku concordou também. Então está decidido. Yami se levantou. Vocês cuidem dos detalhes. Plantem um grande número de marcas do deus voador do trovão naquela área. Eu, Sasuke e o segundo Okage serviremos como equipe de resposta a emergências. Contatem-nos se necessário. Segundo Okage? Todos ficaram estupefatos. Yami piscou. Eu não te disse. O segundo Okage estava preocupado com a situação de Konoha, então eu o trouxe de volta com a reencarnação do mundo impuro. Todos? Nara Shikaku deu uma risada seca, como esperado de um ex-Okage.
Seu amor por Konoha é profundo. Esashi, Shouza e os outros observavam com admiração. Você realmente merece o título de conselheiro do Hokage. Aquela improvisação foi impecável. Nesse instante, um Anbu chegou para informar que as tropas destinadas ao campo de batalha já estavam reunidas. Vamos! Yami pegou Izumi e saiu para a plataforma da Torre Hokage. A cena era um reflexo do dia em que ele se tornou Hokage pela primeira vez, só que desta vez, as tropas estavam mais organizadas. Os 6.000 ninjas prontos para o combate estavam em formação cerrada. Atrás deles estavam os genin e os civis da vila. Na vanguarda estavam Sasuke, Naruto e vários Uchiha com Mangekyou. Shizui, acostumado a operar nas sombras, se misturou silenciosamente às fileiras. Naruto tinha uma expressão séria. Os olhos de Sasuke brilhavam de expectativa. Ele já tinha ouvido falar da ressurreição de Uchiha Madara. Mal podia esperar para desafiá-lo. Ambos possuímos o Mangekyou eterno. Por que eu deveria te temer? Quando Yami ergueu a mão, a multidão, antes barulhenta, silenciou. Yami falou devagar. Capítulo 222. Eu não entendi. Por que todos falam sobre Konoha estar cercada de inimigos no passado? Como se, desde a nossa fundação, Konoha e o País do Fogo sempre tivessem sido cobiçados por outros, destinados a sofrer infortúnios. Há 60 anos, o primeiro Hokage distribuiu as bestas com cauda, unindo os clãs ninja de todas as nações e dando início à Era das Vilas Ninja após o período Sengoku. Aquela cena florescente de uma nova era ainda está vívida diante dos meus olhos. E, no entanto, apenas 60 anos depois, já se esqueceram da bondade que Konoha lhes demonstrou. Agora estão reunindo o poder do mundo ninja para dividir a Terra do Fogo. Só isso já prova que a política do primeiro Hokage foi um completo fracasso. Muitas pessoas prenderam a respiração inconscientemente. Nunca antes se discutia tão abertamente os méritos e defeitos dos Hokages do passado. Antes, as críticas eram sempre direcionadas ao terceiro Hokage. Mas agora, o quinto Hokage estava criticando diretamente o primeiro Hokage. É claro que não estou dizendo que as ações do primeiro Hokage ajudaram o inimigo. O tom de Yami suavizou-se ligeiramente. Ele era muito ingênuo, confiando demais na natureza humana. Pensava que enquanto houvesse um equilíbrio de poder, não haveria guerras em larga escala e que as gerações futuras poderiam desfrutar da paz. Mas o coração humano é ganancioso. Ele sempre quer mais. Se o primeiro Hokage tivesse aceitado a proposta de Uchiha Madara de unificar o mundo ninja, ainda poderiam existir disputas, mas nunca seria como agora, onde toda guerra no mundo ninja se torna uma luta até a morte. Pense nos seus antepassados, nos seus pais. Quantos deles morreram nas guerras? Tudo isso poderia ter sido evitado, mas ainda não é tarde demais. Yami ergueu a mão e declarou, se o inimigo pode invadir, nós também podemos. Eu os liderarei para conquistar um vasto território para Konoha, para que nossos descendentes não se formem mais aos 6 anos e não vão mais para o campo de batalha aos 7. Para que nenhuma criança perca seus pais cedo e seja forçada a crescer em um orfanato. Você está disposto? Após um breve silêncio, um estrondo ensurdecedor irrompeu. Para Konoha. Por Konoha. Matem esses desgraçados. Por que deveríamos apenas nos defender? Ataquemos. Ataquemos. Capturem a Mizukage e façam dela a esposa do Hokage. Ao ouvir isso, Yami olhou para o lado. Sim, era alguém do clã Inuzuka. Esse talento deve ser reaproveitado. Esse tipo de pessoa sempre deve ser considerado para uma posição de liderança. Após esperar um pouco, até que as emoções de todos se estabilizassem um pouco, Yami fez a declaração final. Não importa o que aconteça, mesmo que sejam 8.000 contra 80.000, a vantagem é nossa. Na primeira batalha, atacaremos a Terra do Ferro com raios. Como ousa um pequeno país neutro se aventurar nessas águas lamacentas? Eles merecem ser destruídos. Pessoal, não há adversário à nossa frente. Avante! Ao comando, 8.000 ninjas de Konoha gritaram em uníssono e avançaram como uma onda imparável. Naruto correu para frente, cheio de entusiasmo, e gritou para Sasuke. Sasuke, nossa promoção a Chunin depende desta luta. Contanto que derrotemos um clone das sombras de Madara, podemos ser promovidos a Chunin. Não somos nós, é você. Sasuke deu seu sorriso provocador de sempre e imediatamente acelerou para ultrapassar Naruto. Droga! Então fique genin para o resto da vida. Chunin, Jounin, até mesmo Hokage, todos serão meus. Sasuke, você está sonhando. Eu sou o homem que se tornará Hokage. A discussão entre os dois silenciou os Jounin que estavam por perto. Espere um minuto, desde quando os Jounin de Konoha são tão exigentes assim? Na verdade, muitas pessoas ainda não conheciam a verdadeira força de Naruto, mas Sasuke estava em evidência recentemente. Principalmente a façanha de destruir Kirigakuri com apenas alguns Uchihas. Não apenas Jounin, mas mesmo Jounin de Elite ou Kage, muito poucos conseguiriam tal feito. E se Naruto era alguém que Sasuke reconhecia como um rival, quão fraco ele poderia ser? Não fosse pela discussão acalorada, todos poderiam ter esquecido que esses dois discípulos do Hokage eram tudo menos genin comuns. O Hokage-sama é realmente rigoroso com seus discípulos. Naquele instante, a imagem de Yami no coração de todos os ninjas cresceu consideravelmente. Apesar de seu Hokage frequentemente faltar ao trabalho e estar ausente com frequência, mesmo sendo o maior mulherengo de Konoha. E daí? Ele ainda era um bom Hokage. De repente Naruto, que estava sorrindo, ficou sério. Vários pequenos braços de chakra apareceram em seu corpo dourado, estendendo-se em direção às árvores ao redor. Em instantes, vários Zetsu brancos foram arrastados de dentro das árvores. Os ninjas próximos ficaram atonitos e imediatamente entraram em alerta. Todos, fiquem a 3 quilômetros de Naruto. Sasuke, que já havia recebido instruções de Yami, imediatamente começou a acalmar a multidão e deu ordens em voz alta. Este é o método de reconhecimento do inimigo. Nem mesmo o Byakugan consegue detectá-lo. Somente a habilidade de Naruto de sentir malícia pode pegá-los. Mantenham a formação e não ataquem de forma imprudente.
Konoha. Após dispensar o exército, Yami voltou para casa e começou a organizar as tarefas para as mulheres da casa. Essa batalha decisiva sobre o futuro não poderia ser interrompida, mesmo que ele desejasse que Tsunade, Izumi e os outros não participassem. Além disso, dada a sua força, o que eles deveriam temer não são eles mesmos, mas o inimigo. Izumi, você será responsável por liderar o ataque frontal da força principal. Kurenai, Anko e Ugal seguirão suas ordens. Ikari, Tsunade, Karin e Hinata irão te seguir. Hinata ficará encarregada da percepção. Karin e Tsunade fornecerão chakra para você. Pakura, leve Samui, Kurotsushi e Temari para Sunagakure. O rosto de Temari empalideceu, ela quase desmaiou. Yami a ajudou a se levantar. Não pense demais nisso. Gaara já resolveu as coisas. Assim que Yami terminou de falar, a expressão de Temari se transformou em choque. Sério? Ele concordou? Gaara ainda tem um pouco de juízo. Yami assentiu. Depois de ver a aliança ninja cooperar com o Uchiha Madara, ele percebeu que participar daquelas negociações foi um erro. Mas ele ainda quer resistir. Está jogando em ambas as direções. Por você, vou dar-lhe esta oportunidade. Obrigada, Yami. Temari abraçou Yami com força, enquanto Kurotsushi permaneceu em silêncio. Yami olhou de relance para Kurotsushi e não disse nada. É apenas uma questão de posicionamento. Ninguém está errado, mas sempre haverá perdedores. Quanto a mim, ao perceber que todas as irmãs tinham tarefas atribuídas, menos ela nenhuma, Ino quase explodiu. Quem te disse para não treinar direito? Yami estendeu a mão e acariciou o cabelo de Ino. Você ficará em Konoha para ajudar o tio Inoishi. Você será responsável por repassar informações para todos. Tudo bem. Embora Ino estivesse um pouco chateada por não poder ir ao campo de batalha, ser designada como a única assessora de Yami a fez sentir que poderia contribuir. Ela aceitou de bom grado. Assim que as tarefas foram atribuídas, todos entraram em ação rapidamente. Yami foi em busca de Konan, que lideraria os 6 caminhos de Yami para destruir as bases de várias outras aldeias. Quanto à possibilidade de um inimigo tentar uma tática de diversão, Yami não estava nem um pouco preocupado. Após atingir o nível dos 6 caminhos, seu alcance de percepção expandiu-se enormemente, abrangendo metade do mundo ninja. 2 países ao mesmo tempo não representavam problema algum. O alcance de percepção determinava a distância máxima do deus voador do trovão. Assim que alguém ativasse uma marca deixada por ele, ele podia retornar instantaneamente e aniquilar o inimigo no segundo seguinte. Por fim, havia Kizami, que acabará de retornar à aldeia hoje carregando Killer Bee. Yami colocou a palma da mão na cabeça de Killer Bee, e logo Killer Bee acordou do coma. Shimura e Yami? Ao ver Yami, Killer Bee ficou tão chocado que se esqueceu de fazer rap. Ele não tinha sido capturado pela Akatsuki? Por que o trouxeram para Yami? Killer Bee se virou em pânico, avistando os prédios de Konoha. Não, isto era realmente Konoha. Killer Bee, já se passaram mais de 10 anos desde a última vez que nos vimos. Yami sorriu para o Jinchuriki perfeito. Ainda me lembro da última vez que te vi em Kumo. Naquela época eu estava muito desconfiado de você, o Jinchuriki perfeito. Em suma, você é provavelmente a primeira e única pessoa no mundo ninja que me forçou a recuar. Eu, Yami, estou disposto a chamá-lo de o mais forte. Estou brincando. Então Konoha e Akatsuki estão trabalhando juntas. Killer Bee ignorou a provocação de Yami e disse em voz grave. Konoha está mesmo tramando algo grande, mas vocês não vão conseguir. Meu irmão mais velho e os outros Kaji vão impedi-los. Hahaha. Yami não conseguiu conter o riso. Parece que você está muito absorto no seu próprio mundo e não tem ideia da situação atual. Você acha que Akatsuki e Konoha são uma só, mas ainda depende dos 4 Kaji para nos deter? Você vai se decepcionar. Se eles forem nossos únicos inimigos, ficarei desapontado. Depois de rir, Yami suspirou com certo pesar. É uma pena que você não vá viver para ver esse dia. Diversas correntes roxas emergiram de seu estômago, envolvendo Killer Bee e começando a drenar o chakra de seu corpo. Rinnegan? Não, isto é, há 10 caudas. O rugido da 8 caudas, Juuki, emanou do interior do corpo de Killer Bee enquanto sua forma colossal era arrancada à força. Kug. Killer Bee lutou para resistir, mas foi completamente subjugado pelo Rinnegan. Ele só pôde observar enquanto Juuki era arrastado para fora e absorvido pelo corpo de Yami. No fim, Juuki quis deixar um tentáculo para trás para salvar a vida de Killer Bee, mas Yami arrancou o tentáculo sem hesitar, não dando a Killer Bee nenhuma chance de sobreviver. O selo foi rompido e a vitalidade de Killer Bee se esvaiu rapidamente. Ele morreu encarando Yami e Kizami com os olhos arregalados. Jin, anfitrião e Killer Bee estabelecem um vínculo eterno. Recompensa, chakra mais 40 cartas, pontos de vínculo mais 10. O vínculo de medo entre Jin, anfitrião e 8 caudas Juuki atingiu o estágio 3. Recompensa, chakra das 8 caudas, 100%, ponto. Yami olhou para o corpo sem vida de Killer Bee sem expressão. Isso mesmo, na linha do tempo original, Killer Bee era o parceiro de Naruto. Os dois lutaram lado a lado contra 10 caudas por muito tempo. E daí? Quem disse que neste mundo esses personagens secundários importantes, ou mesmo os personagens principais, não podem morrer? Eles eram inimigos. Não havia necessidade de considerar sentimentos. Quem se colocasse em seu caminho seria morto. Simples assim. Sua força aumentou novamente. Kizami não se importou nem um pouco e fez um elogio sincero. A Akatsuki é realmente uma boa maneira de temperar as pessoas. Yami deu um tapinha no ombro de Kizami e disse, você é uma pessoa honesta, mas sabe muito bem como bajular. Isso é bom. Eu nunca lisonjeio ninguém. Só falo a verdade. Muito bem dito. Você tem bom gosto. Para onde você quer ir agora? Perguntou Yami. Não faltam pessoas na linha de frente. Se quiser, você pode ir com Konan e os outros para destruir as outras vilas. Pense nisso como um treinamento de integração da Akatsuki.
Senhor, eu quero segui-lo. Kizami sorriu e explicou. Se eu ficar com você, com certeza vou conhecer o óbito. E quando a identidade do óbito for revelada, quero ver como Kakashi reage. Tiz, você é mesmo viciado em entretenimento. Yami riu e balançou a cabeça. Kizami havia mudado depois de entender tudo. Assistir a esses dramas havia se tornado seu passatempo favorito, especialmente para ver como o ato final se desenrolava. Então me siga. Yami nem sequer olhou para o corpo de Killer Bee. Ele agarrou Kizami e usou o deus voador do trovão para alcançar o exército principal. A Terra do Ferro era um dos países pequenos mais fortes. Não possuía vilas ninja e todo o país era governado pelo daimyo. As forças samurais aqui reprimiam os ninjas, mas isso não significava que não existissem ninjas. Muitos samurais usavam chakra para aumentar sua força. Embora um grande número de suas tropas de elite tivesse sido enviado para se juntar à Aliança Ninja, o país ainda possuía forças armadas consideráveis. No entanto, eles eram impotentes contra o exército principal de Konoha. Yami estava de pé no alto da muralha da cidade, observando os ninjas de Konoha destruírem a mansão do daimyo e encurralarem todos os samurais e ninjas em uma praça à sua frente, bloqueando seus movimentos. Quando tudo estava pronto, ele falou suavemente, mas sua voz alcançou claramente todos os ouvidos. Pessoal, acredito que vocês já sabem quem eu sou, mas mesmo assim vou me apresentar. Eu sou Shinura Yami, o quinto Hokage de Konoha, e aquele que unificará o mundo ninja no futuro. Este é o nosso primeiro encontro, e também será o nosso último. Na guerra, é normal que todos sirvam ao seu próprio senhor, mas seu líder Mifune e seu daimyo escolheram o lado errado. Se você precisa culpar alguém, culpe seus líderes. Para servir de exemplo, só posso pedir que todos sigam seu caminho. Mas fiquem tranquilos, Mifune e seus guerreiros se juntarão a vocês em breve. Após Yami terminar de falar, uma bola de fogo flamejante do tipo liberação de queimadura se formou em sua mão, crescendo rapidamente. A bola de fogo voou para frente e instantaneamente se transformou em um mar de chamas. Enquanto o som da notificação continuava a ecoar em sua mente, todas as forças armadas da Terra do Ferro foram aniquiladas. Ao mesmo tempo, graças à habilidade de Naruto de sentir malícia e ao reconhecimento de Yami, a Aliança Ninja ainda não fazia ideia de que Konoha já havia conquistado a Terra do Ferro e cruzado o mar. Eles estavam indo direto para eles. Após vários dias de preparação, a Aliança Ninja, composta por 80.000 membros, finalmente se reuniu. Observando o exército aliado abaixo do penhasco, o comandante em chefe Raikage estava tomado de paixão ao iniciar seu discurso final de mobilização. Capítulo 223. Descobriu-se que nem todos conseguem usar palavras para comover os corações. Nem todo mundo consegue começar em um bar e conquistar o mundo só com a boca. O Raikage simplesmente não tem o perfil para isso. Ele consegue liderar pelo exemplo e correr para a linha de frente, mas inspirar os outros com palavras é algo muito difícil para ele. Após apenas algumas frases, o Raikage ficou sem saber o que fazer, e Onoki deu um passo à frente, impotente para assumir o controle. Pessoal, eu sei que existem conflitos aparentemente irreconciliáveis entre as aldeias. É realmente difícil fazer com que aqueles de vocês que antes me odiavam deixem de lado esse ódio e trabalhem com seus antigos inimigos em tão pouco tempo. Mas nós compartilhamos a mesma dor. Onoki ficou tão emocionado que seu rosto corou. Kerigakuri. Sua vila foi humilhada pelos Uchiha de todas as maneiras possíveis, e o respeitado ancião Yuanshi foi executado diante de vocês. Como Gakuri, Shimura usou métodos desprezíveis para desviar uma Bijudama, causando danos imensuráveis. Suna. Nesse ponto, Onoki ficou sem saber o que fazer. Ele percebeu que não havia muito ódio profundo entre Konoha e Suna. Na verdade, até mesmo Kazekage havia sido resgatado por Konoha. Ele só conseguiu inventar uma desculpa. Pakura, usuária da liberação de queimadura, traiu a vila e se tornou uma lacaia de Konoha. E Vagakuri já pagou um preço de 3.000 vidas, e ainda é oprimida por Konoha. Não espero que vocês deixem de lado seus preconceitos só por causa das minhas palavras, mas pelo menos tentem confiar em seus companheiros de equipe. Porque o inimigo que enfrentamos é a extremamente poderosa Konoha e o Hokage mais maligno do mundo ninja, Shimura Yami. As palavras apaixonadas de Onoki comoveram muitos, e muitos na aliança começaram a olhar para os ninjas de outras vilas com mais benevolência. No fim, nem tudo foi em vão. Assim que Onoki estava satisfeito e prestes a inspirar ainda mais a coalizão, uma risada inapropriada irrompeu de repente, e o som foi ficando cada vez mais alto. Ha 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 ha. Ah, alhanha. A coalizão ninja silenciou subitamente, seguindo o som para descobrir quem fora tão atrevido a rir durante um discurso. Lá, o ninja de olhar perspicaz avistou a pessoa, mas ao enxergar a figura claramente, suas pupilas se contraíram bruscamente. Quinto Hokage? O que? Impossível. Como ele pode estar aqui? Você está enganado? É ele, sem dúvida. Eu o vi claramente da última vez que ele invadiu Iwagakure. O ninja do tipo pedra rangeu os dentes, desejando poder avançar e mordê-lo. Ao ouvirem aquela gargalhada estridente, todos se viraram. Atrás da plataforma onde estavam, havia uma rocha ainda mais alta. Yami estava sentado ali com uma postura casual e descontraída. Ele não parecia um demônio semeando o caos no mundo ninja, mas sim um nobre. O fato de treino folgado estava ligeiramente aberto no peito, revelando seu torso musculoso. No entanto, foi essa facilidade que fez com que Onoki e os outros sentissem que estavam enfrentando um grande inimigo, Shimura Yami. Terumime abriu a boca em surpresa, tornando seus lábios vermelhos ainda mais atraentes. Eles não esperavam que um evento tão grandioso como a Aliança Ninja pudesse ser mantido em segredo de Konoha, e até mesmo divulgado para criar pressão psicológica. Mas ninguém esperava que Yami comparecesse sozinho à cerimônia de juramento. Havia 80.000 ninjas aqui. Ele não estava com medo? Eu consigo ouvir vocês claramente.
Falem mais baixo. Yami cutucou a orelha e olhou para os 4 Kage e a coalizão de cima. A multidão densamente aglomerada era como formigas, dando-lhe vontade de pisá-las. E quando o avistaram e confirmaram sua identidade, os sons de notificação do sistema começaram a tocar freneticamente. Apesar do barulho, os lábios de Yami se curvaram em um sorriso. Todos os ninjas de elite do mundo estavam ali. Mesmo que muitos nunca o tivessem conhecido, depois de todos esses anos de trabalho árduo, Yami já havia ofendido todo o mundo ninja. Ao vê-lo agora, ele podia imaginar quantas pessoas o amaldiçoavam em seus corações. Os pontos de vínculo e as recompensas chegavam em ondas, e seu chakra imenso se expandia. Excelente! Depois de todo esse trabalho, todos esses anos atuando diante de palhaços, não era tudo para este dia? Voxas! De repente, uma forte rajada de vento surgiu atrás dele, e o homem mascarado apareceu atrás de Yami, com chakra pulsando em suas pernas enquanto chutava a cabeça de Yami. Yami nem se mexeu, e uma árvore espessa a raiz e rompeu do chão. A perna do homem mascarado passou por vários deles sem resistência, um traço de orgulho brilhando em seu único olho. Mas no instante seguinte, sopro! Espinhos afiados emergiram das raízes da árvore e perfuraram sua panturrilha. A dor intensa o fez parar, e ele se tornou intangível e recuou. Durante todo o tempo, Yami nem sequer virou a cabeça. Tantos anos e você ainda usa os mesmos movimentos. Não fez nenhum progresso? É raro encontrar um Uchiha tão burro. Obito ficou furioso e estendeu a mão direita. Shiha Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu repentinamente, lançando a rocha e Yami para longe juntos. Yami esticou o corpo no ar como um pássaro. Num instante, todos o perderam de vista. Ah! Um grito ecoou. Mifune olhou para a mão que lhe perfurara o coração enquanto ela se retirava lentamente. Ele queria dizer algo, mas só conseguiu emitir sons gorgolejantes antes de cair impotente no chão. É o anfitrião e Mifune formam um laço sincero, recompensa. Talento em esgrima mais um. Shimura, você está procurando a morte. O Raikage rugiu e ativou o modo chakra de liberação de relâmpago, avançando como um tigre com a mão em forma de lança e 2 dedos estendidos. Golpe infernal. No kit de 2 dedos. Este era o famoso jutsu do terceiro Raikage. Quanto menos dedos, maior o poder de perfuração, sendo um dedo a lança mais forte. Comparado ao auge do terceiro Raikage, o quarto Raikage ainda estava um pouco atrás. 2 dedos já era seu limite devido à raiva. Diante de tanta gente, Mifune foi assassinado. Isso representou um enorme golpe para o moral da aliança recém-formada. Yami recuou lentamente o braço, aparentemente alheio à investida repentina do Raikage. Mas ao passarem um pelo outro, ele moveu ligeiramente o corpo e estendeu uma perna. O golpe infernal tinha um grande poder de ataque, mas sua fraqueza era que só podia se mover em linha reta. É claro que para outros ninjas, o golpe era tão rápido que não havia chance de esquivar de qualquer maneira. Mas este pequeno gancho da perna, o Raikage, que era feroz como um tigre, transformou-se instantaneamente num urso desajeitado. Ao tropeçar, seu enorme impulso o fez rolar como uma bola, caindo da plataforma direto nas fileiras da coalizão, causando caos. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Técnica de liberação de lava. Uma barreira branca e lava altamente corrosiva caíram como chuva. Yami acenou com a mão impacientemente. Um vento violento dissipou a lava, e a luz da liberação de poeira desapareceu estranhamente em sua palma. Silêncio. Estou aqui apenas para assistir à cerimônia. Não quero começar a batalha decisiva ainda. Yami flutuou lentamente para cima, atingindo uma altura onde era difícil atacá-lo. Isto é verdadeiramente único. Para combater Konoha, um grupo de ninjas movidos pelo ódio e por antigas rixas sangrentas uniu-se. O que isso demonstra? Demonstra que o mundo ninja tem potencial para unificação. Se vocês cooperarem hoje para lidar com Konoha, poderão obedecer amanhã para sobreviver. Estou muito satisfeito, realmente muito satisfeito. Inúmeras pessoas ficaram furiosas com suas palavras. Onoki respondeu com a voz trêmula. Shimura, já que você diz que não está aqui para lutar, por que atacou de surpresa e matou Mifune? Como um Kage, você não acha isso desprezível? O menino olhou para ele como se fosse um idiota. Velho, você está se ouvindo? Desde quando ser ninja é uma profissão legítima? O rosto de Onoki ficou vermelho. Ele percebeu a falha em suas próprias palavras. Felizmente, Yami não insistiu no assunto, mas gentilmente respondeu a outra pergunta. Quanto ao motivo pelo qual matei Mifune, a razão é muito simples. A Terra do Ferro foi destruída. Em meio ao choque geral, Yami falou calmamente. Não é Mifune quem mais defende o espírito do Bushido? Já que seu senhor está morto, como um samurai leal, ele não pode viver sozinho. Deveria cometer seppuku? Isso seria doloroso demais. Assim é mais fácil. Yami lançou um último olhar para a aliança mortalmente silenciosa e se transformou em folhas, espalhando-se pelo ar. Sua declaração final ainda ecoava. Começa a quarta grande guerra ninja. Shimura. Onoki ficou furioso, quase desmaiando, e olhou para o homem mascarado. Onde estão os reforços que você prometeu? Chame-os agora. E o Uchiha Madara, ele não disse que interceptaria Shimura? Ele já se mostrou, então onde ele está? Obito ignorou a grosseria de Onoki. Ele apenas falou friamente e desapareceu em sua técnica de espaço-tempo. Após uma breve confusão, o exército recuperou a compostura. O centro de comando analisou rapidamente a direção das forças de Konoha, dividindo as tropas ao meio para invadir o País do Fogo, conforme planejado, e enviando a outra metade para bloquear o estreito próximo ao País do Ferro, a fim de impedir que Konoha o ultrapassasse. O exército agiu rapidamente e Obito, do outro lado, entrou em contato com o Uchiha Madara. Shimura lançou o primeiro ataque perto da Terra do Ferro. Encontre-o, invoque-me.
A resposta fria veio antes da ligação ser interrompida. Na Terra do Ferro, após coletar uma grande quantidade de pontos de vínculo, Yami ordenou que o exército avançasse. 8.000 soldados foram divididos em 3 grupos, mantendo uma distância de 50 quilômetros entre si. Em combates de grande escala, aglomerar-se não era necessariamente uma vantagem. Pelo contrário, devido ao alcance e à mobilidade do ninjutsu, o espaçamento adequado permitia que os ninjas tivessem o melhor desempenho. O primeiro grupo era uma força ágil liderada por Kakashi e Naruto. Eles eram responsáveis pelo combate corpo a corpo contra a coalizão. A maioria era habilidosa em combate corpo a corpo, com força geral de nível moderado. O segundo grupo era uma força de apoio de médio alcance, liderada por Yuichi e Yushi. Eles se destacavam em ninjutsu combinado. A maioria pertencia ao clã Sarutobi e a outros clãs de Konoha especializados em ninjutsu. Originalmente, Danzou planejava que o clã Shimura assumisse esse papel, mas Yuichi implorou incessantemente. Irritado, ele finalmente concordou. É claro que ele jamais admitiria que desejava ver Uchiha liderando o clã Sarutobi. O terceiro grupo era composto por especialistas baseados em clãs, incluindo o trio Ino Shikasho, o clã Aburame e o clã Kurama. Seus métodos eram únicos, mas exigiam uma coordenação precisa para serem eficazes, o que os tornava inadequados para trabalhar com outros. Esses 3 grupos coordenaram-se entre si. Sob o planejamento do comando de Konoha, eles encurralaram a coalizão, mantendo-a confinada em uma área delimitada para desgastá-la gradualmente. Isso também facilitou para Yami a obtenção de pontos de vínculo. Cada unidade era apoiada por 2 ou mais Uchihas Mangekyou como forças de elite para lidar com as potências inimigas, garantindo o mínimo de baixas. Será que Yami conseguiria resolver tudo sozinho? Claro, mas as baixas necessárias eram inevitáveis. Ele não estava ali apenas para proteger Konoha, mas para fortalecer Konoha como um todo, o que por sua vez o fortaleceria. Se ele tivesse que fazer tudo sozinho, qual era o sentido da aldeia? Além disso, seus inimigos eram Uchiha Madara, Kaguya e até mesmo. Ele precisava conservar um pouco de energia. Quando Yami percebeu que as forças da aliança haviam se dividido, ele franziu levemente a testa. A desvantagem de um número menor de tropas era evidente. Se ele dividisse suas tropas para detê-los, a diferença numérica aumentaria, piorando a situação. Ikari. Yami se virou para a garota franzina ao seu lado. Leve essas pessoas para o campo de batalha principal, sem problemas. Ikari concordou com indiferença, como se enfrentar 30.000 ninjas não fosse nada mais do que 3. Logo em seguida, Ikari levou Tsunade e Temari para longe. Por segurança, Yami também pediu a Izumi que as acompanhasse. Ele não partiu imediatamente, mas foi para a mansão do Daimyo. Sistema, fortaleça a linhagem Otsutsuki. Embora o sistema ainda estivesse em fase de atualização, estava totalmente funcional. Os pontos de vínculo contribuídos pela coalizão de 80.000 pontos naquele momento eram imensos. Somados às reservas originais, eles ultrapassaram os 100.000 pontos. Suficiente para trocar pelo próximo estágio da linhagem sanguínea Otsutsuki. Capítulo 224. Uma transformação surpreendente estava acontecendo, e a essência vital de Yami estava mudando a uma velocidade incrível. Assim como os humanos comuns, os Otsutsuki são uma raça. E por serem uma raça sobrenatural, a diferença entre suas linhagens sanguíneas é ainda mais evidente. Quando Yami obteve pela primeira vez uma linhagem sanguínea Otsutsuki fraca, ele não conseguiu sentir a ajuda que ela lhe trazia, mas à medida que seu nível aumentava, as vantagens se tornavam claras. Seja pela capacidade de adaptação ao chakra, ou pela quantidade de chakra que podia conter, era algo nunca antes visto no mundo ninja. Com o fortalecimento do físico Otsutsuki, as linhagens sanguíneas secundárias, como Senju, Uchiha e Hyuga, começaram a evoluir e a ultrapassar seus limites superiores anteriores. Essa mudança só ocorre quando o nível da linhagem sanguínea é elevado para um nível superior. Disso, pode-se concluir que a linhagem sanguínea de Kaguya está apenas em um nível normal. Portanto, as linhagens sanguíneas secundárias não sofrerão alterações até que a própria linhagem Otsutsuki atinja um nível normal. A melhoria de um nível alto para um nível excelente é ainda mais drástica. Mesmo entre o clã Otsutsuki, é muito raro encontrar alguém cuja linhagem sanguínea atinja esse nível. O campo de batalha ainda não havia chegado ao ponto em que ele precisasse intervir, então Yami simplesmente dedicou a maior parte de sua energia à evolução de seu corpo. Ele queria usar o poder sutil da transformação para purificar ainda mais seu poder ocular. Enquanto Yami ficava cada vez mais forte, as forças aliadas ninja e as tropas de Konoha avançavam umas em direção às outras, vindas de direções opostas. No entanto, um grupo de intrusos indesejados forçou a entrada e interceptou as tropas de Konoha na costa, um passo à frente da coalizão ninja. Cuidado! Há um inimigo à frente com uma enorme quantidade de chakra. O ninja Byakugan responsável pelo reconhecimento imediatamente repassou a informação, e cada unidade de combate começou a ajustar sua posição. Após atravessarem o último trecho do oceano, finalmente avistaram o inimigo. Isso é, reencarnação do mundo impuro? O Sharingan de Kakashi, chocado, começou a girar. O número de inimigos não era grande, apenas cerca de 1.000, mas não havia uma única pessoa viva. Todos tinham os olhos característicos da reencarnação do mundo impuro e finas rachaduras no rosto, e em suas testas usavam bandanas de várias aldeias, mas nenhuma de Konoha. Devido à percepção aterradora de Yami, nem mesmo Zetsu Branco conseguiu se aproximar de Konoha. Orochimaru não conseguiu roubar os materiais para o sacrifício e teve que desistir. Eles não são Zetsu Branco. Naruto apontou surpreso a identidade de 2 deles. Mesmo depois de 3 anos, ele ainda se lembrava claramente dos oponentes
oponentes que enfrentou quando saiu da vila em missão pela primeira vez. No entanto, Naruto não reconheceu que o homem silencioso parado não muito longe dos dois era Raiga Kurozuki, que os havia atacado das sombras. Uma figura ergueu-se lentamente do chão, vestindo um capuz vermelho. Duas serpentes brancas emergiram de debaixo do capuz, seus olhos frios encarando todos de Konoha. Kabuto-senpai? Ao ver quem havia aparecido, Naruto deixou escapar o nome dele. Nesse instante, Kabuto, cujo rosto estava coberto por escamas brancas de dragão, sorriu. Há quanto tempo, Naruto-kun? Por ordem do Lorde Orochimaru, convido todos de Konoha a experimentarem a reencarnação do mundo impuro aprimorada. Kabuto começou a fazer selos de mão. Conforme se movia, os ninjas do Edo Tensei atrás dele brilharam fracamente e começaram a recuperar a consciência. Contudo, Konoha não estava despreparada. Kakashi sacou uma pilha de talismãs de selamento e os atirou em Kabuto. Já que sabemos que Orochimaru ainda é membro da Akatsuki, você achou mesmo que Konoha não faria preparativos com antecedência? Esta é apenas a primeira etapa. Há surpresas ainda maiores esperando por você mais tarde. Kabuto ainda tinha um sorriso no rosto e fez uma leve reverência em direção ao ninja de Konoha. Aos olhos dos outros, ele estava apenas fingindo ser educado, mas na verdade, Kabuto só queria cumprimentar as três proprietárias, Yugal, Kurenai e Anko. A Aliança Ninja? Você está brincando comigo? Nesse momento, os ninjas reencarnados do mundo impuro tomaram conhecimento da situação atual e de sua missão por meio dos talismãs previamente posicionados. A primeira reação deles foi pensar que a pessoa que os convocou estava brincando. Mesmo durante as grandes guerras ninja anteriores, quando as principais nações formaram alianças por interesse próprio, elas ainda tinham segundas intenções, e a traição era comum. Mas agora, não só haviam abandonado o ódio do passado, como também rompido as restrições das aldeias para exercer um comando unificado. Parecia um conto de fadas, não importava como você o ouvisse. Mas mesmo sem acreditarem nisso, seus corpos ainda se moviam involuntariamente. Com a força atual de Kabuto, ele só precisava dar uma ordem mental, e esses fantoches do mundo impuro não conseguiam resistir. Ele nem precisava se distrair para controlá-los. É claro que a maioria dos ninjas não tinha intenção de resistir. Os inimigos eram todos ninjas de Konoha. Não importava qual fosse o propósito do manipulador, eles só queriam matá-los rapidamente. Era exatamente isso que Zabuza pensava, e uma expressão emocionada surgiu em seu rosto. Não esperava te ver de novo, Uzumaki Naruto. Ah, eu nunca imaginei que Yami se tornaria o Hokage. Onde estão seus companheiros com Byakugan e Sharingan? Por que eles não vieram? Morreram em algum lugar? Não. Naruto gritou, apontando para Zabuza e Yaku. Eu sou capaz de lidar com vocês agora. Pirralho, você ainda não se livrou do hábito de se gabar. Não há nada que eu possa fazer. Sou um homem morto, então só me resta arrastar você comigo para o fundo do poço. Zabuza zombou e fez um gesto como se estivesse planejando um assassinato às escondidas. Liberação de água. Técnica de névoa oculta. Uma densa névoa impregnada com uma grande quantidade de chakra começou a se espalhar, e vários ninjas da névoa cooperaram com ele. Num instante, a visibilidade no campo de batalha caiu a quase zero. Os ninjas reencarnados do mundo impuro possuem chakra ilimitado. Isso não significa que não haja limite máximo, mas sim que independentemente da quantidade consumida, ela é rapidamente reposta completamente. Portanto, ao conjurar jutsus, não há necessidade de calcular o consumo de chakra. Eles podem agir sem restrições. Sob a cobertura de um denso nevoeiro, todos os ninjas da névoa avançaram em disparada. 8 pontos: garganta, coluna vertebral, pulmões, fígado, artéria carótida, artéria subclávia, rins, coração. Qual deles você quer que eu ataque? A voz de Zabuza surgiu perto do ouvido de Naruto, tão indisciplinada quanto 3 anos atrás. Mas ele se esqueceu de uma verdade simples: as pessoas mudam, e 3 anos mudam muita coisa, principalmente alguém como Naruto. Naruto abriu os olhos subitamente e marcas vermelhas apareceram nos cantos dos olhos. Ao mesmo tempo, um zumbido poderoso irrompeu de seu coração. Um enorme Rasen Shuriken foi lançado, criando um pequeno tornado que sugou toda a névoa ao redor. Zabuza observou a cena em choque, com o coração acelerado. Ele não conseguia acreditar. Será que esse era mesmo o ninjutsu que Uzumaki Naruto poderia usar? O garoto que ele conheceu naquela época era apenas um novato que não tinha nada além de muito chakra e clones das sombras chamativos. Mas o jutsu que ele estava usando agora o fazia se sentir impotente. Sem falar em lutar, até mesmo se esconder era difícil em uma área tão vasta. Aku também ficou chocado, mas suas ações foram um passo mais rápidas que as de Zabuza. Ele já havia usado os cristais de gelo do espelho demoníaco. Dezenas de espelhos se juntaram para formar um escudo. Bum! O Rasen Shuriken atingiu o alvo com força, e após uma breve luta, os espelhos de gelo se estilhaçaram. Em seguida, um enorme vórtice de liberação de vento foi desencadeado, arremessando muitas pessoas para longe. A Abusa e Aku, que estavam no centro da explosão, foram cortados em pedaços e lentamente remontados. Equipe de selos. Os ninjas que portavam os talismãs de selamento avançaram antes que Zabuza e Aku se recuperassem completamente, colando talismãs por todo o corpo deles. Os tempos mudaram. Zabuza soltou um último suspiro, sua consciência se esvaindo gradualmente. Obviamente, era ilusão esperar que centenas de ninjas reencarnados do mundo impuro conseguissem deter os poderosos e bem preparados ninjas de Konoha. Mas antes que a batalha se prolongasse muito, a grande força da Aliança Ninja chegou. A equipe era liderada por Terumi Meio Onoki, e eles finalmente entenderam o que os reforços, mencionados pelo homem mascarado realmente significavam. Deve ter sido a mão de Orochimaru que profanou as almas dos mortos. O Onoki cerrou os punhos com raiva, mas logo relaxou, impotente.
Após a raiva, a razão retornou. Ele não podia negar que a reencarnação do mundo impuro, um jutsu que não temia baixas e era muito difícil de lidar, era de fato de grande ajuda. Onoki, você envelheceu muito. O chamado repentino fez Onoki congelar e olhar para o céu. Ali, um homem coberto de bandagens emergiu de um estado transparente. Não, Lord Mu. Quem apareceu foi o segundo Tsuchikage de Iva, o inventor da liberação de poeira. Mu flutuou até o chão e bateu com uma das palmas das mãos no solo. Técnica de invocação. Ele invocou 4 caixões, as portas se abriram e as pessoas que estavam dentro saíram lentamente. Onoki e Terumimei ficaram boquiabertos. Quarto Kazekage Rasa, segundo Mizukage Ozuki, terceiro Haikage A. Semideus Anzo? Todos eles foram figuras importantes do passado. Juntamente com o segundo Tsuchikage, essas poucas pessoas poderiam basicamente realizar uma reunião dos 5 Kages, um a mais do que os atuais 4 Kages. Por um instante, o medo de Orochimaru e do homem mascarado dentro dos 2 líderes atingiu um novo patamar. Eles decidiram que, contanto que vencessem desta vez, voltariam e cremariam todos os ossos de seus ancestrais. Contanto que alguém consiga obter reencarnação do mundo impuro, quem sabe que figuras terríveis poderão ser invocadas. Agora não é hora de se chocar. Quem diria que depois de Senju Hashirama e Uchiha Madara, Konoha produziria outro monstro como Yami? A voz de Mu era fria e assassina. Que nós, ancestrais, queimemos a aldeia mais uma vez. Nem mesmo depois da morte consigo descansar em paz. Ainda tenho que lutar ao lado de um homem sinistro como você. O segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, com seu bigode e jaqueta corta-vento de gola alta, puxou a barba com grande insatisfação. Ele e o segundo Tsuchikage eram antigos inimigos, e ambos morreram juntos. Mas a vida é imprevisível, e desta vez os dois se tornaram companheiros de equipe. Pare de falar bobagens. Esse é o Jinchuriki da Kyuubi. Só derrotando-o rapidamente poderemos reduzir as baixas das forças da coalizão. Não se esqueça, o verdadeiro inimigo ainda não apareceu. Mu avançou enquanto falava, e quando a Aliança Ninja apareceu, Naruto entrou diretamente no modo chakra da Kyuubi, a enorme raposa de energia dominando a maior parte do campo de batalha. O terceiro Haikage era um homem implacável e de poucas palavras. Ele se transformou num relâmpago e avançou contra a multidão, mirando em Kakashi, o comandante da linha de frente. Que velocidade incrível! Kakashi percebeu que não tinha como se esquivar, então seu Mangekyou começou a girar em alta velocidade, distorcendo o espaço à sua frente. Mas o terceiro Haikage era muito rápido, ainda mais rápido que o quarto Haikage. Quase assim que Kakashi começou a usar seu poder ocular, o terceiro Haikage já havia se aproximado dele, a poucos metros de distância. Yami-sensei não está aqui, então só eu posso lidar com vocês, seus fantoches. A voz arrogante de Sasuke veio do céu, e um raio caiu quase instantaneamente, envolvendo o terceiro Haikage. Contudo, o terceiro Haikage não foi afetado e saiu correndo, banhado em relâmpagos. O rosto de Sasuke escureceu. Falhei novamente. As habilidades de liberação de relâmpago do terceiro Haikage não eram tão fracas quanto ele pensava. Felizmente havia medidas de contingência para lidar com a situação. Uma luz roxa sedutora brilhou no olho esquerdo de Sasuke. Sasuke desapareceu do local, e o terceiro Haikage, ainda em sua postura de ataque, apareceu em seu lugar. Sasuke surgiu onde o terceiro Haikage estivera. Sasuke, seus olhos? Kakashi percebeu a mudança nos olhos de Sasuke e perguntou surpreso. Este é um novo poder que Yami-sensei me ajudou a desbloquear. Sasuke cobriu o olho esquerdo e reprimiu a vontade de rir. Como era de se esperar, ele era o discípulo favorito de Yami-sensei. O poder de Indra e Ashura combinados cria o olho do sábio dos 6 caminhos, que é a verdadeira natureza do Rinnegan. Sasuke estendeu a mão. A gravidade explodiu, puxando o semideus Anzo e cortando-o ao meio com um único golpe. Naruto, deixe esses ninjas reencarnados do mundo impuro comigo. Você lida com o Tsuchikage e o Mizukage. Após dizer isso, Sasuke desdobrou o Susanoo e disparou vários Yazakani no Magatama contra Mu e Hasa que estavam cercando Naruto. As tropas de combate de médio alcance entraram no campo de batalha uma após a outra. Yuichi e os demais também lutaram com todas as suas forças, imobilizando um grande número de tropas inimigas. Apesar de terem uma vantagem numérica várias vezes maior, a Aliança Ninja ainda sentia uma pressão enorme. Konoha é forte demais. Não apenas seus melhores lutadores eram fortes, mas até mesmo os ninjas comuns haviam melhorado muito em força depois de equiparem a armadura de chakra e as poderosas ferramentas ninja feitas por Senmei. Enquanto o campo de batalha aqui se intensificava gradualmente, as forças da coalizão ninja do outro lado estavam prestes a entrar no território de Konoha. No entanto, assim que atravessaram a última cordilheira e estavam prestes a entrar na floresta da Terra do Fogo, inimigos desceram do céu para bloqueá-los. Tsunade? O líder a reconheceu Tsunade imediatamente. Quanto aos outros, ele realmente não teve nenhuma impressão. Parecia que todas eram mulheres do Yami. Capítulo 225. Ao ver Tsunade e seus companheiros bloqueando o caminho, a primeira reação de A não foi de surpresa, mas de cautela. Mas após receber informações de reconhecimento do ninja da percepção no quartel-general de que havia apenas essas 4 pessoas por perto, ele se sentiu aliviado e deu um sorriso irônico. Que ousadia! Vocês, mulheres, o que pensam que é essa aliança ninja? 4 de vocês se atrevem a aparecer na minha frente. Ou, será que Shimura se cansou de você e te mandou para cá para morrer? Um brilho frio reluziu nos olhos de Izumi e dos outros.
4 pessoas são suficientes para lidar com vocês, bando de lixo. Sem qualquer aviso, Izumi ativou diretamente sua técnica ocular. Inúmeras lanças de gelo gigantescas surgiram repentinamente entre a Aliança Ninja e golpearam o chão com ferocidade. Gritos irromperam quando inúmeros ninjas foram transpassados pelas lanças de gelo. O frio cortante se espalhou a partir de seus ferimentos e, em um instante, os feridos foram transformados em esculturas de gelo. Um leve toque fez com que se estilhaçassem em pedaços por todo o chão. O rosto de A se contorceu de raiva enquanto ele gesticulava com a mão. Unidade Ninjutsu, avante! Seguindo sua ordem, um grande número de ninjas correu para frente e começou a fazer selos de mão. Liberação de água, barreira de água. Liberação de relâmpago, bola de trovão. Um jato de água misturado com relâmpagos avançou. O ninjutsu combinado, conjurado por dezenas de ninjas, aumentou consideravelmente seu alcance e poder. O que está acontecendo? A que se preparava para aguardar uma oportunidade de atacar com suas tropas de combate corpo a corpo, de repente congelou. Conforme o ninjutsu combinado se aproximava de Uchiha Izumi e dos outros, a poderosa técnica repentinamente e de forma estranha começou a encolher, desaparecendo por completo em seguida. Era como se nunca tivesse existido. Essa cena estranha não só deixou atônito, como também deixou os outros membros da Aliança Ninja confusos. Qual a utilidade de ter mais pessoas? O Susanoo de Izumi emergiu do chão, manifestando-se em seu segundo estágio enquanto ela formava um selo. Os cabelos negros da garota esvoaçavam ao vento, seu belo rosto tão frio quanto seu ninjutsu de gelo. Nesse momento, Izumi parecia completamente diferente de antes, e disse indiferentemente: "Você acha que seus truques vão escapar da Yami? Eu permiti que vocês formassem uma aliança apenas porque seria muito trabalhoso lutar contra cada um de vocês individualmente. Então deixei que viessem aqui por conta própria. Para você, quanto mais para 4 pessoas, eu sozinha sou suficiente." Assim que ela terminou de falar, várias bolas de gelo enormes, do tamanho de casas, apareceram sobre as forças da coalizão, caindo da mesma forma que as lanças de gelo de antes. Ninguém havia notado nada de incomum. Centenas de pessoas morreram instantaneamente e por um instante, a formação da Aliança Ninja entrou em caos. Tsunade e Karin também a olharam com espanto. Karin olhou para Izumi com admiração. "Irmã Izumi, você é incrível." Desde que começou a seguir Yami, Izumi fez apenas alguns movimentos, sem nunca usar toda a sua força. Além de Yami, apenas Ikari ocasionalmente treinava com ela. Ninguém sabia o quão forte ela realmente era. E o Kyami no Mikoto, por si só, era apenas uma técnica ocular muito comum, com poder e efeito de combate real no mesmo nível de Amaterasu. Mas quando combinada com a pouco conhecida Sukuna Ikona, a combinação das duas apresentava infinitas possibilidades. Essa era uma habilidade que apenas o Otsutsuki de olhos negros podia obter, mas agora havia aparecido em um Mangekyou comum, criando um ataque de supressão dimensional. Embora o poder ofensivo de Yukiyami no Mikoto não fosse tão avassalador quanto o de Daikokuten, o cubo negro invocado por Ishiki era mais do que suficiente para causar muitos problemas à Aliança Ninja. Se ela lutasse sozinha e tivesse chakra suficiente, poderia muito bem vencer toda a batalha sozinha. Não entrem em pânico. Ataquem em grupo. Não deem a eles a chance de usar ninjutsu ou criar distância. Sem entender a estranha habilidade de Izumi, a simplesmente parou de pensar nisso e avançou. O corpo de Susanoo cresceu rapidamente, e quando a armadura do Tengu Corvo estava prestes a envolvê-la, a voz desesperada de Ikari soou. "Izumi, você se esqueceu do plano de Yami?" Izumi parou, virou-se e deu um sorriso sem graça. "Desculpe, a boca de A era muito suja. Não consegui me conter por um instante. Está tudo bem. Deixe comigo da próxima vez." Ikari acenou com as mãos animadamente, sinalizando para Tsunade e Karin colocarem as mãos em seus ombros. Tsunade chegou a desbloquear o selo das 100 curas. Um fluxo contínuo de chakra entrou no corpo de Ikari através de ninjutsu médico. Um era descendente do clã Senju com o selo das 100 curas desbloqueado, e o outro era do clã Uzumaki. Suas reservas de chakra eram comparáveis às de uma besta com cauda. Será que Yami trouxe Tsunade e Karin aqui para dar apoio médico? Claro que não. Seu verdadeiro propósito era servir como fonte de energia, garantindo que Ikari tivesse chakra mais do que suficiente. Afinal, essa era Ikari. Com apenas uma técnica ocular, ela poderia mergulhar o mundo ninja inteiro no caos. De certa forma, ela era tão aterrorizante quanto um Otsutsuki. A menina de mais de 200 anos sentiu todo o seu corpo vibrar com poder. Ela bateu palmas com força e gritou. Um Susanoo com mais de 100 metros de altura emergiu do chão. Seu corpo inteiro estava envolto em uma armadura de Tengu Corvo. A cada respiração, chamas intensas jorravam das órbitas oculares e do nariz da figura colossal. A aura opressiva emanada do Susanoo completo, simplesmente por estar ali parado, era suficiente para fazer muitas pessoas prenderem a respiração. O ímpeto de ataque da Aliança Ninja congelou e rachaduras apareceram em sua determinação. Konoha deveria parar de ser chamada de Konoha e passar a ser chamada de Vila Uchiha. Uma maldição em seu coração. Quantos Mangekyou Sharingan estariam escondidos em Konoha? E por que aquela era uma mulher que ele nunca tinha visto antes? Uchiha foi decepcionante. Você é tão forte, por que não se rebelou? Esqueceu como foi oprimido pelo segundo e terceiro Hokage? Ataquem. Só há 4 deles. 4 pessoas. Podemos esgotá-los até a morte. Com um único chute, o ninja hesitante foi arremessado para longe. A intimidação do comandante, combinada com a enorme superioridade numérica, fez o exército avançar novamente. Ikari também começou a divulgar sua técnica ocular. Uma luz estranha foi projetada do cristal entre as sobrancelhas de Susanoo, incidindo sobre a Aliança Ninja. A princípio, todos entraram em pânico. Mas após um momento de silêncio, nada aconteceu e eles se sentiram aliviados. Alguns até se tornaram mais arrogantes. Pessoal, fomos enganados. É só uma encenação.
Não tenham medo. Isso mesmo. O povo Uchiha é mestre em usar ilusões. É tudo falso. Tudo falso. Ao ouvir os gritos, Ikari zombou. Seus idiotas, nenhum de vocês notou a marca na mão? 8.000 lanças. Ikari dispersou Susanoo, abrindo ligeiramente sua pequena boca. Ei, o que você está fazendo? O ninja da frente virou-se subitamente e, sem hesitar, lançou para trás seus dispositivos explosivos e armas escondidas. Sem qualquer aviso, um grande número de vítimas se seguiu imediatamente. Diante das perguntas daqueles que vinham por trás, os ninjas controlados por 8.000 lanças os ignoraram completamente. Todo o campo de batalha mergulhou no caos quando a Aliança Ninja começou a se matar. Os que estavam sob controle atacaram sem hesitar, enquanto os que não estavam sob controle ficaram aterrorizados. Não apenas os que estavam na frente atacavam repentinamente, mas até mesmo aqueles ao redor apunhalavam seus companheiros pelas costas. Eles não conseguiam distinguir quem estava sendo controlado e quem não estava. O que você fez com eles? Que conseguirá escapar do alcance da técnica por meio de ilusão, ficou chocado e furioso, mas não ousou avançar. Só conseguiu gritar à distância. É a lei da selva. O que há de tão surpreendente nisso? Ikari sorriu indiferentemente, depois murmurou com certa insatisfação. Eu disse para você simplesmente projetar seu poder ocular na lua. Por que você complicou tanto? Se ela lançasse 8.000 lanças diretamente sobre uma grande área, ainda haveria uma chance de desviar. Além disso, controlar 20.000 pessoas ao mesmo tempo era demais. Para fortalecer o controle, ela simplesmente reduziu o alcance e passou a controlar apenas 10.000. Estava cercado por seus próprios subordinados. Rugindo de raiva, mas sem ousar matá-los, ele olhou ao redor com os olhos injetados de sangue. Ninjas de Kumo e de outras aldeias continuavam caindo. Um deles viu com os próprios olhos um membro de seu clã cravar uma lâmina no peito de seu companheiro, que acabou sendo seu irmão mais novo. Se seu irmão tivesse morrido pelas mãos do inimigo, não teria ficado tão furioso. Ele poderia até ter aceitado isso como o destino de um ninja, mas morrer pelas mãos de seus próprios camaradas enlouquecidos foi pura humilhação. O pior de tudo era que quando esses ninjas controlados acordassem e encontrassem suas próprias mãos cobertas com o sangue de seus camaradas, como eles iriam encarar isso? Eles podem entrar em colapso total e perder o direito de continuar como ninja. Ele estava extremamente ansioso, mas não tinha solução. Tentou desfazer as ilusões dos outros, mas assim que conseguiu, a marca das 8.000 lanças em suas mãos brilhou, e eles enlouqueceram novamente. Contate a sede. Precisamos de reforços aqui. Precisamos de reforços fortes. O sitiado não teve escolha a não ser abandonar seu orgulho e rugir. Ao receberem o pedido, entraram em contato imediatamente com a sede. Gaara, que estava no quartel-general, recebeu o relatório e, após uma breve hesitação, o transmitiu ao Onoki na linha de frente. Quando Onoki recebeu a mensagem do quartel-general, ficou atônito. Apenas um pensamento lhe passou pela cabeça. Você está tentando me enganar? 4 pessoas detendo um exército de 30.000 homens. Por que não exagerar ainda mais e dizer que vocês foram dizimados, para que eu possa vir buscar os corpos? Lord Onoki, o Raikage não está brincando. A voz calma e firme de Gaara chegou até Onoki. Embora as artes secretas do clã Yamanaka tivessem se perdido, ainda havia pessoas capazes nas 4 grandes vilas ninja. Então a comunicação de curto a longo alcance não era um problema. Você e eu conhecemos a força do clã Uchiha. Talvez esse seja o trunfo de Shimura. Nessa situação, Uchiha Madara pode aparecer antes do previsto. O Onoki se acalmou. Observando o campo de batalha sendo devastado pelas 2 bestas gigantes, ele cerrou os dentes e assentiu. Entendo. Kitsushi, ajude-me a deter os Uzumaki Naruto. Eu entendo. Ao ouvir isso, Kitsushi bateu as mãos com força no chão. 2 rochas enormes surgiram de cada lado da raposa dourada Naruto, prendendo-o e restringindo temporariamente seus movimentos. Kitsushi respirava com dificuldade e enxugou o suor da testa. Nesse instante, um raio de energia Magatama disparou em sua direção. Após a explosão, o corpo de Kitsushi se transformou em pedaços de terra que se espalharam pelo chão. Um clone da terra? Sua reação é rápida. Sasuke olhou para ele de relance e não atacou novamente. Ele teve que lidar com os 4 Kage trazidos de volta pela reencarnação do mundo impuro. Anzo da salamandra havia sido selado. Esses 4 eram bastante interessantes. Com exceção de Rasa, que era relativamente fraca e estava ali apenas para completar o grupo, as outras 3 eram fortes e valiam a pena jogar com elas por um tempo. Os 2 Onoki aproveitaram o tempo em que Naruto estava preso para deter um dos Kage reencarnados do mundo impuro, contataram Kabuto, que os controlava, e deixaram seu pedido claro. Não posso controlar Madara-sama, mas transmitirei sua mensagem. Técnica ocular de 8.000 lanças Susanoo ao completo? Como era de se esperar, ao ouvir a notícia, Madara demonstrou interesse imediato. Esta é a era de ouro do clã Uchiha? Não só Sasuke está presente, como também outro Mangekyo eterno. Obito, você sabe alguma coisa sobre essa pessoa? Perguntou Uchiha Madara através da habilidade de comunicação do Rinnegan. Uchiha Ikari. Obito não estava tão interessado quanto Madara. Depois de descobrir que Konoha tinha mais um lutador poderoso, ele se sentiu tão desconfortável como se tivesse engolido uma mosca morta. Após analisar cuidadosamente os registros anteriores do clã Uchiha, Obito respondeu firmemente. Nunca ouvi falar desse nome. É impossível para mim não perceber um gênio como Uchiha Ikari. O que mais você pode fazer? Madara bufou internamente com desdém. Há muito tempo que estava decepcionado com as habilidades de Obito. Esse perdedor não conseguia fazer nada, e agora nem sequer conseguia coletar informações. Um completo desperdício do poder aterrador de Kamui. Nesse caso, vamos primeiro encontrar essa Uchiha
Ikari e dizer a Orochimaru para parar de se esconder. A Aliança Ninja é um bando de lixo e logo vai ruir. Eu entendo. Obito cortou contato com Uchiha Madara e, em seguida, contatou Orochimaru e Iruko, ordenando que fossem ao campo de batalha principal para prestar apoio. Quanto a ele, foi procurar Ikari. Seguindo o plano de Yami, Ikari comandou deliberadamente o exército para que avançasse em direção à costa, sob pressão e com a necessidade de salvar seus camaradas. Aqueles que não foram afetados pelas 8.000 lanças não tiveram escolha a não ser recuar para outro campo de batalha. Um grupo rompeu o cerco diversas vezes, tentando matar Uchiha Ikari, mas até ele quase foi controlado por 8.000 lanças. Quando Obito apareceu, ele já conseguia ver o Mari Tsuchikage e outros lutando do outro lado além de 2 montanhas. Técnica de invocação. Ao ver o caos à sua frente, Obito imediatamente invocou o caixão de Uchiha Madara. Antes que o painel da porta pudesse se soltar naturalmente, uma força tremenda estilhaçou a tampa do caixão, liberando uma densa fumaça. Os olhos de Izumi e Ikari se fixaram simultaneamente naquela direção. Ao mesmo tempo, Yami, na Terra do Ferro, abriu lentamente os olhos e o Rinnegan de 9 tomou e brilhou. Dessa vez, a cor base do Rinnegan não era mais roxa, mas sim dourada. Mas logo depois, ele restaurou a força à cor normal de seus olhos. Yami ergueu ligeiramente as pálpebras, olhou para o leste e levantou-se devagar. Uchiha Madara finalmente se revelou? Então eu também deveria começar a me mexer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Após libertar Uchiha Madara, Obito partiu silenciosamente, sem qualquer intenção de ficar para vê-lo lutar. Nem ele nem Uchiha Madara haviam esquecido que o objetivo de conter a força principal de Konoha desta vez era capturar as bestas com cauda restantes. Então ele teve que atravessar a maior parte do mundo ninja e capturar rapidamente as bestas com cauda no local de reunião da Anta Pesadelo e na Floresta Úmida dos Ossos. Quanto a esse campo de batalha, ele foi deixado inteiramente a cargo de Uchiha Madara. Seria melhor se ambos os lados sofressem pesadas perdas, para que ninguém pudesse competir com ele pelo controle do projeto Tsukinumi. Obito pensou friamente em seu coração. No campo de batalha, Uchiha Madara tornou-se o centro das atenções assim que apareceu. Aquela aura gélida se espalhou violentamente. Mesmo sabendo que se tratava de um reforço poderoso, muitos ninjas da aliança começaram a suar frio. Contudo, Madara nem sequer olhou para eles. Após sair do caixão, seus olhos imediatamente se fixaram em Uchiha Izumi e Uchiha Ikari, e suas sobrancelhas se ergueram levemente. Essa sensação supera um Mangekyo eterno incompleto, mas não é tão perfeita quanto um verdadeiro. Como você conseguiu? Izumi e Ikari sentiram seus corações afundarem ao mesmo tempo. Esse Uchiha Madara, que intuição aguçada. Seguindo o método de Uchiha Shizui e com a ajuda de Yami, eles recriaram um par de Mangekyo Sharingan e fundiram o poder ocular de 2 pares de Mangekyo. O poder ocular ultrapassou o limite superior como esperado, mas comparado a um verdadeiro Mangekyo eterno, não apresentou aquela sensação suave e perfeita. Assim como Susanoo completo que Ikari usou anteriormente, ele só durava por um curto período de tempo e ainda era mais fraco do que uma forma completa verdadeira. Você fala muita bobagem, descendente. Incapaz de refutar isso, Ikari mudou decisivamente sua abordagem e contra-atacou. Descendente? Por um instante, até mesmo Uchiha Madara ficou confuso. Essa garota franzina, com um penteado muito parecido com o dele e um rosto que lembrava o de Zuna, o chamava de Júnior em vez de Sênior? Ikari cruzou os braços e disse calmamente: você é descendente do ramo Uchiha Seiji. Ainda me lembro daquele homem. Ele tinha um rosto arrogante, mas no fim, o clã Senju explodiu com selos explosivos até não sobrar nem um pedaço de carne. Após ela terminar de falar, Uchiha Madara precisou pensar por um longo tempo antes de se lembrar de quem era Uchiha Seiji. Esse era o ancestral dele, de 300 anos atrás. Madara, não duvide das palavras de Ikari. Izumi sorriu e concluiu a explicação. Yami se esforçou muito para encontrar as pistas do selo e resgatá-la. Diante dela, o que somos nós se não descendentes? Você ficou selado por 300 anos? Perguntou Madara. Sim, pequeno Madara. Ikari ergueu seu queixo delicado. Tsunade não conseguiu conter o riso primeiro, e então Karin e Izumi também caíram na gargalhada. Até mesmo Raikage não pôde deixar de lançar um olhar estranho para Uchiha Madara, e ao mesmo tempo, ficou chocado com a verdadeira identidade de Ikari. Uma pessoa de 300 anos atrás. Existem muitos segredos neste antigo clã. O fato de o mundo ninja mergulhar no caos ou não depende inteiramente das atitudes dos clãs Seju e Uchiha. O poder das palavras. Felizmente, Madara era um corpo reencarnado do mundo impuro e não podia corar, caso contrário, já estaria com o rosto vermelho. Mesmo assim, seu tom era extremamente hostil naquele momento. No campo de batalha, enquanto forem inimigos, até pai e filho desembainharão suas espadas um contra o outro. Você acha que um mero laço de sangue, depois de tanto tempo, me fará hesitar? Isso não passa de um sonho de tolo. Estou apenas lhe dizendo, para mim é tão natural atacá-lo quanto seria atacar meu próprio filho. Assim que a voz de Ikari se calou, vários membros da Aliança Ninja que estavam por perto correram repentinamente em direção a Uchiha Madara. Madara lidou com eles de forma limpa e rápida, aumentando gradualmente sua velocidade até começar a avançar. Ikari controlava a Aliança Ninja presa sob as 8.000 lanças para bloquear o caminho de Madara. Como um simples grão de areia pode me deter? Uchiha Madara bufou com desdém. Para ele, o método usado por Ikari era infantil. Ele ergueu as mãos, formou selos e cuspiu um mar catastrófico de chamas pela boca. Madara, seu desgraçado. Eles são nossos camaradas. Estão apenas sendo controlados agora, não os matem. Raikage gritou para Madara furioso. Idiota. Madara casualmente colou uma etiqueta explosiva em um ninja e o arremessou na multidão, matando vários instantaneamente. Então, ele olhou para o Raikage.
Eles já se tornaram armas do inimigo. Você quer que eu tenha misericórdia deles? Que bando de lixo. Se tivesse existido um líder como você durante o período Sengoku, seu clã teria sido destruído há muito tempo. Após dizer isso, Madara continuou sua matança, desabrochando como uma rosa vermelho sangue no campo de batalha. Do outro lado da crista, Yami desceu do céu com Kizami. A situação estava ficando clara. Dos 4 Kage reencarnados do mundo impuro, o terceiro Raikage e o quarto Kazekage Rasa já haviam sido selados. O segundo Tsuchikage confiou em sua invisibilidade esquiva e na liberação de poeira, combinadas com as ilusões de Ozuki Genjetsu e criaturas invocadas, para temporariamente resistir a Sasuke. Naruto estava em meio a um embate com Onoki e Terumimei. O experiente Onoki era extremamente astuto. Ele sabia que mesmo que Naruto usasse todo o seu poder, o terrível consumo de chakra o exauriria, então ele permaneceu dentro do campo de batalha regular das forças ninja. Naruto, forçado a uma batalha prolongada, não teve escolha a não ser sair do modo completo de Kurama e lutar com seu manto de chakra dourado. Ainda me falta experiência. Esconde-esconde é divertido. Yami lançou um olhar para Naruto, que estava contido, ignorou e de repente apareceu ao lado de um membro do clã Inuzuka, estendendo seu braço pálido para o vazio, com 5 dedos apontando para baixo. Mu, que estava invisível, foi puxado para fora. Com uma leve força, Yami esmagou a cabeça de Mu. Antes que o corpo reanimado pudesse se recuperar, runas negras de selamento se espalharam por todo o corpo de Mu, selando-o. O quinto Hokage. Este é o quinto Hokage. O Shinigami de Konoha está aqui. A reputação de uma pessoa se espalha como sua sombra. Com o aparecimento de Yami, o medo instintivamente tomou conta dos corações da Aliança Ninja. Devido à sua presença, Onoki e Terumimei também ordenaram que suas tropas recuassem. O campo de batalha mergulhou momentaneamente em uma calma tensa, como se estivesse se preparando para uma erupção ainda maior. Onoki, pelo bem de Kurotsushi, posso te dar uma última chance. O manto divino do Hokage esvoaçava. As sobrancelhas afiadas de Yami se arquearam, seu semblante suavizando-se repentinamente. Velho, Kurotsushi está prestes a atingir a maioridade. Por que você ainda está lutando nessa idade? Por que não se cuida e espera para ver seus bisnetos no futuro? Onoki jurou que ficou comovido por exatamente 2,5 segundos antes de recuperar a compostura, porque ele precisava proteger sua aldeia. Shimura, pare de tentar enganar as pessoas aqui. Onoki falou em voz alta, elevando o moral daqueles ao seu redor. Kurotsushi é minha neta, mas me preocupo mais com o futuro da vila e do mundo ninja. Nem pensem em usar Kurotsushi para me ameaçar. De fato, muitos olharam para Onoki com respeito, e seu moral subiu imediatamente. O Lorde Onoki está certo. Terumimei também se levantou e lambeu seus belos lábios vermelhos. Garoto bonito, se você não fosse de Konoha, casar com você não seria uma má ideia. Que pena, agora só podemos ser inimigos. Um após o outro, fingindo ser justos. Yami balançou a cabeça impotente. Cada um lutava pelos seus próprios interesses. Não havia um nobre ou desprezível absoluto. Mesmo assim, as pessoas adoravam disfarçar suas ações deploráveis com palavras nobres para se fazerem parecer melhores. Será que o café deixa de ser café só porque se adicionam folhas de chá? O inimigo. Yami suspirou e olhou para mais longe. Mesmo que você queira ser meu inimigo, você não está à altura. Um cara mais interessante está chegando. Orochimaru-sensei, que surpresa você tem para mim desta vez? Yami-kun, fique tranquilo, desta vez eu definitivamente irei te satisfazer. Orochimaru, acompanhado por Kabuto e Iruko, que estava coberta de bandagens, caminhou para frente. Os olhos de Sasuke se estreitaram. Rinnegan. Na órbita ocular direita de Orochimaru, a pupila de serpente havia se transformado em um Rinnegan. Suas mãos, antes negras como breu, empalideceram como o resto do corpo, tornando sua aura ainda mais sinistra. Sasuke-kun. Orochimaru olhou para o Rinnegan de 6 Tomoe de Sasuke com inveja e ganância descaradas. É realmente invejável. Vocês, pessoas com linhagens sanguíneas especiais, sempre conseguem alcançar resultados que outros jamais conseguirão em toda a vida. Então morra cedo. Sasuke nunca poupa palavras. Tente renascer como um Uchiha em sua próxima vida. Então você também poderá ter tudo isso. Reencarnação? Não há necessidade de tanto trabalho. Orochimaru deu uma risadinha e balançou a cabeça. Meu Rinnegan está no meu olho direito, e o seu está no esquerdo. Talvez o destino queira que você seja meu próximo receptáculo de reencarnação. Sasuke olhou para ele com desdém. Você acha que pode me subjugar com um Rinnegan roubado? Se tiver coragem, venha tentar. Tudo bem, Sasuke. Yami levantou a mão. Orochimaru é meio meu mestre. Eu conheço bem. Não importa o quanto eu diga, não consigo fazê-lo mudar de ideia a menos que ele perca o controle. Sasuke assentiu levemente. Deixe o resto dos peixes pequenos comigo e com o Naruto. Mantenha todos os outros afastados para que não sejam pegos por engano. Embora soasse arrogante, era de fato porque havia muitos aliados presentes, o que obrigava tanto ele quanto Naruto a se conterem. Sasuke-kun, Uzumaki Naruto, eu também preparei oponentes adequados para vocês. Mais 5 caixões se ergueram diante de Orochimaru. Todos já estavam insensíveis ao uso constante da reencarnação do mundo impuro, mas não conseguiam imaginar qual era o trunfo de Orochimaru que lhe dava confiança para lutar contra esses 2 monstros e até mesmo contra Yami. Em breve, a resposta apareceu. Orochimaru. O terceiro Hokage olhou com raiva para seu outrora mais orgulhoso discípulo. Você realmente usou a reencarnação do mundo impuro de novo. O loiro Namikaze Minato claramente entendeu a situação melhor do que ele e gritou apressadamente em direção a Konoha. Naruto, Uchiha Madara e Orochimaru tomaram metade de Kurama de mim e a selaram no corpo de um monstro. Você precisa ter cuidado. Shimura, onde está Konan? Como ela está? Nagato, apoiando-se fracamente no caixão, perguntou em voz alta. A cena ficou caótica por um instante.
Os únicos que permaneceram ilesos foram as outras duas pessoas convocadas por Orochimaru. Um tinha um rosto extremamente bonito, enquanto o outro tinha uma postura calma e serena. Os dois se encararam desde o momento em que apareceram juntos, sem tolerar mais ninguém. Konan está bem. Ela está agora em Iwagakure, me ajudando a liderar um ataque surpresa à base inimiga, explicou Yami a Nagato. Isso é bom. Nagato ficou aliviado ao saber que Konan não havia sido ferida por Madara e que não havia entrado em conflito com Yami. Mas outros entraram em pânico. Onoki caiu do céu em choque e perguntou, Shimura, o que você quer dizer com isso? Ele disse que Konan está atacando Iwa, repetiu Minato, prestativo. Não diga mais uma palavra, gritou Onoki, lançando um olhar furioso para Yami. Okage, você é desprezível. Okage? Antes que Yami pudesse responder, Hiruzen, lutando contra Orochimaru, olhou para ele incrédulo. O novo Okage, é você? E quanto a Jiraiya? Mesmo que ele não tivesse se tornado Okage, ele teria trazido Tsunade de volta. Por que você se tornou Okage? Sarutobi Hiruzen estava com o coração partido. Eu sabia que você só traria guerra e desastre. Em tão pouco tempo, Konoha se tornou inimiga do mundo ninja. Shimura Yami, você é o pecador de Konoha. Você e Orochimaru uniram forças para me matar. Não os culpo, mas não deveriam ter arrastado Konoha para o fundo do poço. Yami estreitou os olhos, sentindo a temperatura ao seu redor cair drasticamente. Perfeito. O tom estava ideal. Sempre que ouvia as palavras hipócritas e presunçosas de Hiruzen, ele ficava furioso. Não sou um bom Okage? Yami cutucou a orelha e olhou para os subordinados atrás dele. Okage-sama. Okage-sama. Você é o melhor Okage. Okage-sama, essas palavras são calúnias de Orochimaru. Ele controlou o terceiro para dizer essas coisas. Diante da pergunta de Yami, os ninjas de Konoha se apressaram em expressar sua lealdade, com palavras repletas de gratidão. Embora Yami geralmente não se intrometesse em tudo, até os mais tolos conseguiam sentir as mudanças em Konoha. Os ninjas de nível médio e inferior agora tinham uma trajetória ascendente e podiam aprender muito mais jutsus do que antes. Os ninjas de nível superior ganharam poder, em vez de serem apenas ferramentas como sob o comando do terceiro Hokage. Mais importante ainda, eles não precisavam mais se preocupar em serem temidos e acabarem como os Uchiha ou os Atake, porque o Hokage deles, com apenas os dedos, poderia esmagá-los. Além disso, nessa situação, eles estavam expandindo seu território. Se o mundo ninja se unificasse de verdade, Konoha obteria benefícios ainda maiores. Eles não precisariam mais se preocupar com recursos ou com a segurança de seus descendentes. Pensando em interromper a expansão de Konoha? Sem mencionar que apenas o terceiro Hokage apareceu, mesmo que o primeiro Hokage retornasse, os ninjas não o reconheceriam. Você ouviu isso? Yami estendeu as mãos em direção a Sarutobi Hiruzen, que tremia de raiva. O povo está comigo, velho. Eu lhe fiz um favor ao não o remover como uma mancha no nome Hokage. Como você ousa me caluniar? O jovem, de repente, cerrou o punho direito e o ergueu bem acima da cabeça. Uma luz dourada irrompeu, formando uma lâmina gigante de 1000 metros de comprimento que varreu a cordilheira. Bum! Sob os olhares chocados de todos, vários picos de montanhas foram arrasados. Do outro lado da montanha, o Uchiha Madara, que lutava sozinho contra 2 Susanoo, virou repentinamente a cabeça e olhou para Yami, que flutuava no ar, abaixando lentamente o braço. Shimura, você também quer dançar? Capítulo 227. Com o último obstáculo superado, os dois campos de batalha finalmente começaram a se fundir. Os pontos de vínculo de Yami também começaram a disparar. Não foi tão exagerado quanto na primeira rodada, mas ainda assim foi um bom ganho. Ao vê-lo, o Uchiha Madara, que ainda não havia entrado completamente em estado de combate, subitamente se animou. Sem sequer olhar para Izumi e Ikari ao seu lado, ele atravessou a cordilheira que se transformará em uma pequena colina em alta velocidade e alcançou o campo de batalha principal. Shimura, finalmente te encontro. O tom de Uchiha Madara era repleto de espírito de luta. Uchiha Ikari e Uchiha Izumi são fortes? Muito forte. Mas Uchiha Madara não tinha interesse neles. Essas duas mulheres têm força, mas lhes falta a determinação de uma guerreira. Lutar contra elas é muito entediante. Mas Yami é diferente. Assim que seus olhares se cruzaram, Madara soube, aquele era alguém como ele. Não é esse o mesmo olhar de desprezo por tudo que ele já teve? O sangue de Uchiha Madara, que havia esfriado por anos, de repente começou a ferver. Ele ignorou a aliança ninja e avançou diretamente para lá. Ativou Susanoo, elevou-se à mesma altura de Yami e exibiu um sorriso de satisfação. Shimura, já ouvi falar de você há muito tempo. Estou feliz por finalmente conhecê-lo. É realmente surpreendente que uma vila fraca como Konoha possa produzir um caso excepcional como você. Eu também acho surpreendente. Yami assentiu com a cabeça em concordância. As palavras de Madara foram muito precisas e atingiram o alvo. Sem ele, Konoha seria de fato muito fraca. A linha do tempo original pode ter parecido pacífica, com as 5 grandes nações coexistindo e sem nenhum sinal de guerra. Mas isso foi apenas uma ilusão temporária. A relação entre as nações era estável apenas porque os escalões superiores haviam formado laços através de guerras ninja anteriores e do enfrentamento conjunto de inimigos, bem como da ameaça alienígena dos Otsutsuki. Esse equilíbrio frágil poderia ser facilmente rompido com apenas uma geração ou mesmo com a mudança de 1 ou 2 líderes. O motivo foi que Naruto impediu Sasuke de unificar o mundo ninja. Isso não seria apenas repetir os mesmos erros da fundação de Konoha? Madara, eu realmente te admiro. Yami o elogiou.
Você é mais inteligente que Senju Hashirama, pensa com mais clareza e entende melhor os corações das pessoas. A única falha é que você não entendeu o movimento de mão erguida de Hashirama. Ouvir elogios do sucessor do estilo Madeira foi o suficiente para deixar Uchiha Madara satisfeito. Uchiha Madara ergueu o punho, cheio de espírito de luta, e concentrou seu olhar poderoso no Susanoo, tornando-o ainda mais sólido. Reconheço sua habilidade. Agora, é hora de testar sua força. Não se preocupe, isto é um campo de batalha, não um duelo. Não somos só você e eu que temos que dançar. Outras pessoas também precisam ser acomodadas. Yami ignorou a ansiedade de Madara e olhou para o chão. Naruto, Sasuke, aqueles dois que ainda estão se encarando com carinho são seus inimigos. As palavras de Yami deixaram Sasuke, que estava repreendendo o terceiro Hokage, e Naruto, que estava conversando com seu pai, atônitos. Só então eles perceberam que entre as 5 pessoas convocadas pela reencarnação do mundo impuro de Orochimaru, 2 permaneceram em silêncio do começo ao fim. Quem são eles? Perguntou Naruto atônito. A percepção de Sasuke estava mais aguçada, e ele sentiu uma aura familiar, franzindo a testa. Orochimaru deu uma risadinha e disse, vocês dois vão se apresentar, ou eu me apresento? Além disso, não há necessidade de desperdiçar energia. Com este olho aqui, não há absolutamente nenhuma maneira de escapar do seu controle. O belo homem olhou friamente para Orochimaru e em seguida, voltou seu olhar para Sasuke. Eu sou Indra, e você, deveria ser minha reencarnação nesta geração, Uchiha Sasuke. O homem de semblante amável esboçou um sorriso de desculpas. Peço desculpas pelo incômodo. Meu nome é Ashura. Indra é meu irmão. Uzumaki Naruto, é um prazer conhecê-lo. Ao ouvirem esses 2 nomes, a maioria das pessoas não reagiu e ficou até um pouco confusa. Apenas Naruto e Sasuke reagiram com veemência, gritando em uníssono. O quê? Você é Indra, Ashura? Kakashi franziu a testa para os 2 jovens chocados e perguntou em voz grave. Naruto, Sasuke, vocês os conhecem? Naruto assentiu atordoado. Yamini disse. Sasuke e eu somos as reencarnações deles. Kakashi também ficou chocado. Reencarnação? Isso parece inacreditável demais. Orochimaru também ficou surpreso. Ele olhou para Yami, que estava parado no céu. Yami-kun, eu não esperava que você soubesse de um segredo assim. Yami deu um leve sorriso. Tudo na história deixa rastros. Contanto que você preste atenção, sempre poderá encontrá-los. Você não concorda, Madara? O forte espírito de luta de Uchiha Madara esfriou um pouco, e ele olhou profundamente para Orochimaru. Parece que ainda subestimei o mundo. Ele jamais imaginou que Orochimaru pudesse desenterrar tantos segredos e controlar Ashura e Indra através da reencarnação do mundo impuro, suprimindo completamente a vontade deles com o Rinnegan. Madara agora se arrependia de ter dado o Rinnegan a Orochimaru como parte do acordo. Hashirama, por sua causa eu realmente perdi muito desta vez. Você não é a reencarnação de ninguém, corrigiu Ashura. Acontece que nosso chakra permanece no mundo, constantemente entrelaçado, e um novo hospedeiro surge a cada geração. Você é você, uma existência independente. Ao dizer isso, aquele rosto simples e honesto se tingiu de tristeza. Minha missão é impedir a ambição do meu irmão. Ele acredita que o poder pode resolver tudo, mas eu acredito que a compreensão mútua entre as pessoas é o verdadeiro caminho. Quem diria que, depois de milhares de anos de conflito, ainda não resolvemos quem está certo e quem está errado? Indra disse friamente, Ashura, você simplesmente não quer admitir seu fracasso. Você lutou por 1000 anos, mas o mundo ainda está em caos. Veja a dimensão desta guerra. Ela é muito maior do que a guerra que você e eu travamos no passado. Isso porque você anda causando caos, irmão. Você confia demais no coração humano, mas o coração humano é a coisa mais sinistra deste mundo. Isso acontece porque as pessoas ainda não se entendem. É preciso o esforço de todos. Os 2 ignoraram novamente todos ao redor e começaram a discutir. O rosto de Yami, que antes sorria, de repente ficou frio. Ele ergueu os dedos que empunhavam a espada, e Indra e Ashura ficaram imediatamente atônitos. Deixem seus debates ideológicos tediosos para depois. Vamos primeiro guiar seus corpos reencarnados e ver quanto do seu poder eles herdaram. Tome cuidado. Embora Ashura ainda pudesse falar, seu corpo estava completamente fora de controle. Assim que gritou o aviso, desapareceu do lugar e reapareceu diante de Naruto como uma rajada de vento. Ele ergueu a mão e... Naruto só teve tempo de levantar os braços para se proteger, quando sentiu uma força enorme, como um tsunami, atingindo-o. Bum! Uma rajada de vento aterradora irrompeu no ponto de colisão entre os 2, e a onda de choque sozinha arremessou muitos ninjas para longe. Naruto foi atingido e arremessado para o céu, transformando-se em um ponto negro que caiu em direção ao mar. Sua mente ficou em branco. Com esse nível de poder, ele era sequer humano? Mesmo com a bênção da Kyuubi e seu crescente domínio do chakra, a força de Naruto já havia superado a força monstruosa de Tsunade. Mas o soco de Ashura o fez se sentir impotente. Mas Naruto era Naruto. Ele rapidamente reacendeu seu espírito de luta, cobrindo todo o seu corpo com um manto de chakra dourado, e rugiu em direção ao céu como uma raposa de energia. Não podemos perder. Kurama, precisamos provar nosso valor para Ashura. Ah, Naruto, deixe-me ajudá-lo a reunir energia natural. Kurama também se inflamou. Ao ver Ashura, ele pensou em Hashirama, e sua raiva se alastrou. Liberação de fogo, prisão incandescente da chama do dragão. Indra também atacou Sasuke. Vários dragões de fogo, envoltos em magma, queimavam com tanta intensidade que o ar se distorcia. A expressão de Sasuke mudou ligeiramente e ele ativou Susanoo. Proteger. O Mangekyou girou rapidamente, criando um escudo sobre o segundo estágio do Susanoo, mas o Susanoo ainda mostrava sinais de derretimento. Em apenas 2 movimentos, Ashura e Indra demonstraram a poderosa força dos filhos dos 6 caminhos. Sasuke e Naruto, que antes dominavam o campo de batalha, foram subjugados. Yuji, não precisa me ajudar.
Sasuke disse com raiva e vergonha. Ele é apenas um morto de 1000 anos atrás. Definitivamente não é meu oponente. Sasuke nunca aceitou esse ancestral, especialmente porque a vontade de Indra estava presente em seu chakra, influenciando sua personalidade. Se ele tivesse que depender de outros agora, isso não significaria que ele era realmente inferior a Indra? Portanto, ele não precisava que ninguém interferisse nessa luta. Yuji fez beicinho, mas mesmo assim baixou a mão e gritou para Sasuke, chefe do clã. Não se exiba. Este oponente não é fácil. Não cometa um erro, ou teremos que escolher um novo chefe do clã. Eu sei, pare de ser tão irritante. Sasuke disparou várias flechas de chamas negras para bloquear o jutsu de Indra. Naruto e Sasuke levaram Ashura e Indra para longe para evitar que a batalha deles ferisse acidentalmente os ninjas de Konoha. E Orochimaru ordenou que Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato e Nagato atacassem. Ele entregou o controle desses 3 a Kabuto, porque suprimir a vontade de resistência de Ashura e Indra já era o limite de sua capacidade. E administrar tudo sozinho seria demais. Kakashi estava prestes a confrontar seu professor e falar com ele ao mesmo tempo, mas alguém se adiantou. Pirralho Ataque, o deus voador do trovão de Minato não é algo com que você possa lidar. Deixe isso comigo. O ninja usando uma máscara da raiz disse friamente retirando a máscara. Muitas pessoas o reconheceram instantaneamente por causa de seu icônico cabelo branco e aparência idêntica à do Hokage Rock. Nidaime. Este é o segundo Hokage. O Nidaime também foi convocado? Maldito Orochimaru. Ele desenterrou o túmulo de todos os Hokages? Idiota, você não vê que Nidaime está do nosso lado. Senhor Tobirama. Sarutobi Hiruzen também olhou para Senju Tobirama em choque. Shimura Yami realmente usou uma técnica proibida para perturbar seu descanso. Verdadeiramente. Calha a boca, seu desgraçado. Senju Tobirama repreendeu friamente. Eu pedi que você encobrisse a retirada. Veja a bagunça que você fez todos esses anos. Você transformou Konoha em covardes. Isto é um campo de batalha. Como ex-Hokage, você está culpando o Hokage atual. Você sequer entende a situação? Senju Tobirama ficou furioso com Sarutobi Hiruzen por falar sem sentido. Mesmo que eu não goste do Yami por ter começado uma guerra, você acha que agora é a hora de dizer isso? Você quer minar o moral e enfraquecer Konoha? Esse tipo de pessoa é estúpida ou maliciosa. Na opinião de Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen era ambos. Se ele não quisesse testar o nível de deus voador do trovão de Minato, ele mesmo teria resolvido essa bagunça há muito tempo. Lord Tobirama, deixe-me lidar com Hiruzen. Quando se trata de lutar contra Sarutobi Hiruzen, se Danzou diz que é o segundo, ninguém ousaria reivindicar o primeiro lugar. Danzou. Sarutobi Hiruzen, envergonhado após ser repreendido por Senju Tobirama, viu seu antigo companheiro sair para acabar com ele. Se não estivesse em um corpo reencarnado do mundo impuro, teria cuspido sangue de raiva. Danzou, Hiruzen está no auge de seu poder agora. Você não consegue lidar com isso, lembrou Senju Tobirama. O título professor de ninjutsu não era um exagero. Quando ainda estava vivo, o domínio de Sarutobi Hiruzen sobre o ninjutsu era excepcional. Foi por isso que Tobirama o escolheu como Hokage. Mas o sangue de Danzou ferveu. Podem me chamar de desprezível, implacável e ardiloso, mas não podem dizer que não sou tão bom quanto Sarutobi Hiruzen. Não se preocupe, Lord Tobirama. Eu tenho ajuda. Shizui. Danzou respondeu com um tom sombrio, e Shizui usou a técnica de cintilação corporal para aparecer ao lado dele. Danzou-sama. Contanto que você me ajude a derrotar Hiruzen quando voltarmos, deixarei você me bater o quanto quiser. Os olhos de Shizui brilharam. Isso é uma promessa? Eu nunca minto. Venha. Ao receber a ordem, Shizui avançou contra o atônito Sarutobi Hiruzen e cortou seu braço direito com um único golpe. Shizui, como isso é possível? Você não está morto? Foi Yami-sama quem me salvou. Shizui continuou seu ataque enquanto falava, cortando Sarutobi Hiruzen em pedaços. Como isso é possível? Sarutobi Hiruzen, reduzido a um graveto humano, gritou incrédulo. Terceiro Hokage, mesmo que tenha sido Danzou-sama quem causou minha morte, você também não é o culpado? Shizui sorriu. Já faz um bom tempo que quero te dar uma surra. Educado, mas sem exageros. Kabuto realmente não aguentava mais. Ele precisava humilhar o terceiro Hokage, mas não enquanto ele estivesse completamente incapaz de revidar. Então, ele controlou o terceiro para que recuasse e contra-atacasse. Quando a batalha recomeçou, Yami ergueu o queixo na direção de Uchiha Madara. Madara não disse mais nada, bateu palmas e começou a lutar. Liberação de Madeira. Capítulo 228. Obviamente a liberação de Madeira é o poder característico de Senju Hashirama e Yami, mas o primeiro a usar esse golpe foi o antigo inimigo de Senju, Uchiha. Um grande número de raízes e troncos de árvores irrompeu do solo rachado, transformando-se em uma onda verde que avançou em direção a Yami. Ao mesmo tempo, outra pessoa também usou essa técnica no campo de batalha ninja. Hahaha. Iruko deu uma gargalhada descontrolada e liberou a descida do mundo das árvores. Seja pela densidade, tamanho ou alcance das árvores, era muito inferior à de Uchiha Madara, mas ainda assim representava uma grande ameaça para os ninjas comuns de Konoha. O principal motivo pelo qual Iruko cooperou com o óbito de todo o coração foi para obter uma técnica de fuga. Por meio da técnica Quimera, ele devorou um Zetsu branco que despertou o domínio da madeira, completando finalmente seu próprio sistema Kekkei Genkai e chegando ao campo de batalha para provar sua força. Mas logo, os dois Susanoo de metade do corpo empunharam lâminas leves, cortando horizontal e verticalmente, limpando rapidamente tudo. O rosto de Iruko escureceu enquanto ele observava os guerreiros Susanoo vagando pelo campo de batalha, seus olhos ardendo em chamas.
Se ele devorasse mais um portador do Mangekyou Sharingan, não seria capaz de combinar as habilidades de ambas as linhagens sanguíneas e ter uma chance de superar Uchiha Madara? Enquanto Iruko estava perdido em pensamentos, uma voz feminina fria chegou aos seus ouvidos. 8.000 lanças. Inconscientemente, Iruko olhou na direção da voz, deparou-se com um par de olhos vermelhos repletos de uma luz encantadora e sentiu-se tonta. Então sua consciência se esvaiu, e ele virou suas armas, controlando a liberação de madeira para atacar a Aliança Ninja. Kuf! Ikari desviou o olhar e deixou de prestar atenção em Iruko, como se ele não passasse de um inseto. E se ele tivesse múltiplos Kekkei Genkai e dominasse a liberação de madeira? Seu chakra não havia atingido o limite, e ele não tinha grande resistência a ilusões. Um único olhar bastava para desarmá-lo. Ele não merecia a preocupação dela. Por outro lado, o homem doente que segurava a tampa do caixão era um pouco problemático. A resistência do Rinnegan às ilusões tornava suas técnicas oculares ineficazes. Combinada com suas outras habilidades, ele era muito mais difícil de enfrentar do que Iruko. Ikari pensou por um momento e então acenou com a mão. Izumi, vamos logo selá-lo assim que tivermos a chance. Yami desviou o olhar. O mar de árvores já o alcançara. Vários troncos grossos vinham em sua direção com um som assobiado. Escudo de tempestade presa relâmpago. Yami ergueu calmamente o braço direito. Uma luz púrpura brilhante se condensou em sua mão, estendendo-se até formar um sabre de luz com vários metros de comprimento. Por onde o relâmpago púrpura passava, as raízes das árvores se estilhaçavam, logo criando uma área de vácuo. Você tem tanto medo do Senju Hashirama? Você nem se atreve a usar o próprio poder do clã Uchiha. Como você pode usar esse nível de liberação de madeira para tentar enganar as pessoas? Yami zombou. Eu só queria experimentar como é lutar como a Hashirama lutava. Uchiha Madara cruzou os braços e bufou. Além disso, não seria mais interessante se um Uchiha derrotasse um Senju usando liberação de madeira? Você está pensando demais. O sabre de luz na mão de Yami subitamente se estendeu, atravessando todos os troncos de árvores entre eles e disparando diretamente contra Uchiha Madara, que já havia completado uma série de selos de mão. Sopro, liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Embora seu corpo estivesse cortado ao meio, o ninjutsu de Uchiha Madara ainda estava completo. Um gigantesco dragão de madeira o salvou, seus majestosos olhos de dragão irradiando uma luz aterradora. Uchiha Madara zombou. Não me chame de desprezível. Ainda preciso aproveitar as vantagens de um corpo reencarnado do mundo impuro. Não vou. Yami olhou para o dragão de madeira com curiosidade e depois balançou a cabeça. Afinal, você já fez coisas muito mais desprezíveis do que isso. Não haja como se tivesse altos padrões morais. Não importa, contanto que eu seja o vencedor final. Madara pressionou com a mão direita e o dragão de madeira que pairava no ar pareceu ganhar vida, movendo-se conforme sua vontade. No passado, Yami usava dragões de madeira para intimidar os outros, mas agora era a vez de outra pessoa usar um dragão de madeira contra ele. Essa sensação era bastante estranha. O som do vento e do trovão ecoou. Yami saltou no ar e chutou o dragão de madeira com força na cabeça. Estalo, estalo. O enorme corpo do dragão de madeira voou para trás, e a maior parte de sua feroz cabeça de dragão se estilhaçou em pedaços. Uchiha Madara também ficou surpreso com o poder demonstrado por Yami. Uchiha Madara é quem melhor sabe o quão problemático o dragão de madeira pode ser. Nem mesmo Senju Hashirama percebe o quão irritante seu próprio ninjutsu pode ser. O dragão de madeira pode absorver chakra, o que não só enfraquece o poder do jutsu de um oponente, como também utiliza o chakra absorvido para se nutrir. Consequentemente, quando um ataque com 100% de poder atinge o dragão de madeira, no máximo restam de 30% a 40% desse poder. Foi assim que ele foi atormentado por Senju Hashirama. Mas Yami simplesmente usou força bruta para destruir o dragão de madeira sem usar chakra algum. O anfitrião estabelece um vínculo de rivalidade com Uchiha Madara, sendo recompensado com uma cópia do poder da pupila do Mangekyou Eterno. Mas Madara ficou apenas surpreso. Era a primeira vez que ele via alguém com uma força física tão descomunal. Como mortal, por mais talentoso que seja, enfrentar ninjutsu de frente geralmente o coloca em desvantagem. Uchiha Madara formou selos novamente. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. Mais 3 dragões de madeira foram condensados. Juntamente com o anterior, os 4 dragões de madeira quase cobriram o céu e bloquearam a lua cheia, transmitindo uma sensação sufocante de opressão. Como você vai quebrar isso? A voz brincalhona de Uchiha Madara soou. Embora o corpo reencarnado do mundo impuro não seja muito confortável de usar, o chakra é ilimitado. Shimura, você ainda não se atreve a me desafiar para uma competição de liberação de madeira? Em pé sobre um dragão de madeira, Uchiha Madara olhava para baixo com desdém. Yami apenas balançou a cabeça em desapontamento. Madara, você sabe a diferença entre o seu estilo madeira e o de Senju Hashirama. Essa imitação é digna de ser comparada ao verdadeiro estilo madeira? O rosto de Uchiha Madara escureceu. Minha liberação de madeira realmente não é tão boa quanto a de Hashirama, mas deve ser suficiente para lidar com você. Até então, Uchiha Madara ainda acreditava que apenas Senju Hashirama era digno de ser seu rival, e sempre menosprezou os outros. Então vamos ver se você consegue forçar a minha liberação de madeira. Yami ergueu a mão, seus olhos explodindo em um azul brilhante como a aurora boreal, e várias esferas de luz flutuaram atrás dele. Uma esfera de luz voou para sua mão. O chakra yang de alta densidade foi comprimido novamente, formando um sabre de luz dourado. A luz da espada cortou o céu, iluminando quase toda a noite. Quando a luz ofuscante se dissipou, os 4 dragões de madeira haviam sido cortados em centenas de pedaços. O Sharingan de Uchiha Madara se transformou no Rinnegan. Absorvendo a luz do chakra, ele perguntou solenemente: que tipo de técnica ocular é essa? Tenseigan.
Yami brandiu o sabre de luz encolhido em sua mão. A evolução suprema do Byakugan é o Tenseigan, o poder usado por Otsutsuki Amura, o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos. Ele riu depois de falar. Rinnegan contra Tenseigan, não parece obra do destino? Você só pode estar brincando. O Uchiha Madara estava agora confuso. A tábua de pedra que ele leu jamais mencionou que o sábio dos 6 caminhos tinha um irmão mais novo. Além disso, você não é descendente do Senju? Por que você possui o poder do Byakugan? Com a adição do Rinnegan de Sasuke à equação, Madara sentiu que muitas coisas estavam saindo do seu controle, e uma crescente inquietação tomou conta de seu coração. Antes que pudesse pensar em uma contra-estratégia, outro golpe de espada passou por cima dele, e o Uchiha Madara só conseguiu bloquear às pressas. Os dois lutaram novamente. Na extremidade do campo de batalha, Setsu colocou a cabeça para fora do chão. Ele estava ainda mais em pânico do que o Uchiha Madara. O que está acontecendo com esse Shimura? Por que ele sequer possui o Tenseigan? Existem também Sasuke e Naruto, que conhecem suas próprias identidades. Um despertou o Rinnegan, e o outro se tornou um Jinchuriki perfeito, com seu corpo sábio quase aperfeiçoado. E então temos o Uchiha Ikari, que apareceu repentinamente do nada, ou melhor, o Uchiha Nanashi. Zetsu Negro se lembra bem do clã Uchiha. Ele chegou a suspeitar que Indra tivesse escolhido uma reencarnação feminina, mas depois descobriu a verdadeira reencarnação de Indra, então, com pesar, desistiu de treinar o Uchiha Ikari. Caso contrário, sem o chakra de Indra e a técnica do olho das 8.000 lanças, não existiria o Uchiha Madara. Com todos esses monstros reunidos, além do grande monstro Shimura, isso não é mais apenas uma anomalia comum. É preciso atacar com força. Zetsu Negro não pôde mais se esconder e sacou sua carta na manga. O exército de Zetsu Branco, composto por 30.000 soldados, foi rapidamente transportado pelas raízes subterrâneas das árvores e mergulhou no mar para flanquear o exército de Konoha, pegando-o de surpresa. Porque havia muito menos Zetsu Branco do que no original. Porque muitas bestas com cauda estão desaparecidas, e a recuperação da estátua Gedo não é suficiente. A situação se inverteu temporariamente. Mas a ansiedade de Zetsu Negro não diminuiu em nada. A chave para a vitória agora não está aqui, mas em outro lugar. Droga, Obito, eu te disse para capturar as bestas com cauda. Onde diabos você foi parar? Zetsu Negro praguejou furiosamente. Sem capturar as outras bestas com cauda, por mais feroz que fosse a batalha, seria inútil. Terra dos Relâmpagos. O que Zetsu Negro não sabia era que Obito estava em apuros naquele momento. Originalmente, ele planejava usar uma invocação voadora para atravessar a Terra do Relâmpago e seguir para a ilha isolada onde vivia a Anta Pesadelo, a fim de capturar a besta com cauda. Mas ao atravessar o coração da Terra do Relâmpago, ele viu fumaça e chamas de guerra não muito longe dali. Essa era a Vila Kumo, que também era o quartel-general das forças ninja aliadas. Normalmente, esse tipo de coisa não incomodaria Obito em nada. Ele não se importaria com a vida ou a morte da aliança ninja. Quanto mais intensa a batalha, melhor para ele. Quando Obito estava prestes a contornar a área, vários pequenos mísseis foram disparados contra ele. Bum! Após a explosão, Obito aterrissou ileso, mas sua invocação ficou gravemente danificada e temporariamente inutilizável. Obito olhou furiosamente através da fumaça para as figuras que se aproximavam e disse entre dentes cerrados. Conan, você está procurando a morte? Da última vez, eu poupei sua vida, mas em vez de ser grato, você trabalhou para Konoha. Você se esqueceu de quem derrotou Nagato e quem causou o trágico destino de vocês três. É claro que não me esqueci. Conan, com uma flor de papel na cabeça e uma expressão indiferente, disse suavemente. Nagato foi controlado por você e por Uchiha Madara durante toda a sua vida. Mesmo que Yami tenha derrotado Nagato, quem foi que o matou? Você e Uchiha Madara são os culpados. Você usou a força vital de Nagato para nutrir o Rinnegan e manipulou a Akatsuki para coletar as bestas com cauda. Os olhos de Conan estavam cheios de ódio. Comparada a você, a rixa entre a Terra da Chuva e Konoha não é nada. Ei, Conan! Deidara gritou. Por que você está perdendo tempo conversando com o estagiário? Mate-o agora mesmo. Eu ainda quero ir jogar no campo de batalha principal. Cala a boca, idiota. Sasori tapou a boca de Deidara com seu rabo de marionete e o encarou ferozmente. Esse pirralho é burro? Ele não consegue ver a diferença entre a Conan e eles? Uma é uma marionete sendo controlada, a outra é a futura chefe. Em que nível você está? Como você ousa falar assim com a Conan? Você quer se matar? Teimoso. Obito bufou friamente, seu corpo se tornando oco. Não tenho tempo a perder com você agora. Acertaremos nossas contas lentamente depois que eu lidar com Shimura. Quer ir embora? Isso é pura ilusão. Conan bufou friamente. Sem que ela fizesse nada, os 6 caminhos de Yami atacaram com toda a sua força. As bombas de Deidara, os mísseis de marionete de Sasori, as técnicas dos 5 elementos de Kakuzu e as várias invocações de Yumi. Obito ficou boquiaberto, em choque. Poderes do Rinnegan? Vocês são todos marionetes. Uchiha Sasuke? Ele pensou no Rinnegan de 6 Tomoe de Sasuke e imediatamente mudou sua suspeita. Idiota. Sasori libertou o boneco do terceiro Kazekage, e a poeira dourada no céu formou uma grande grade, criando um campo de defesa opressivo. Eu nem sequer conhecia todas as cartas na manga do Shimura, mas mesmo assim ousei ser seu inimigo. Quão estúpido eu fui em me juntar a Akatsuki. Sasori! O rosto de Conan escureceu ligeiramente e ela mandou-o calar a boca. Isso não foi um insulto ao homem mascarado. Foi simplesmente um insulto a ela mesma e a Nagato por se superestimarem e se autodenominarem deuses. Como possuíam informações prévias, trabalharam juntos sem interrupções em seu bombardeio indiscriminado. Obito ficou imóvel por um tempo. No momento em que ele cogitava usar o empurrão todo-poderoso para limpar o campo e escapar, a mão da garotinha repentinamente bateu com força no chão. Técnica de invocação. Quando a fumaça se dissipou e Obito viu o monstro invocado, seu rosto se encheu de alegria.
Capítulo 229. Arte sábia, Rasen Shuriken planetário. Sobre o vasto oceano, uma enorme raposa dourada segurava um Rasen Shuriken que girava descontroladamente e o arremessava com força. Em frente a ele havia também um gigante dourado, mas a diferença era que este gigante tinha 3 braços, e a cada 2 braços emanava uma esfera de chakra de um preto profundo e alta densidade. 3 esferas de chakra foram lançadas simultaneamente, colidindo violentamente com o Rasen Shuriken. Uma onda de energia aterradora irrompeu. O mar revolto agitava-se, criando ondas enormes que se encontravam com o horizonte. Então, um vórtice com mais de 100 metros de profundidade surgiu. Sua rotação desencadeou inúmeros tornados que rodopiavam sobre o mar. Os 2 gigantes se enfrentaram novamente. Dessa vez, Ashura suportou os ataques de Naruto e Kurama, ao custo de perder um braço de energia. No continente, Sasuke e Indra já haviam chegado à Terra. Os 2 lutaram usando desde ninjutsu até taijutsu, e mais tarde ativaram diretamente suas formas gigantes. A Terra é montanhosa. Originalmente, as montanhas se estendiam infinitamente, mas por onde quer que as 2 formas gigantes passassem, as montanhas eram cortadas e os rios eram desviados. Nuvens escuras e densas se acumularam e se agitaram no céu, lançando raios que foram estilhaçados pelas ondas de choque da luta entre os 2. Observando atentamente, nota-se que o Susanoo de Sasuke era, na verdade, uma cabeça mais baixo que o de Indra, com cerca de 20 a 30 metros de altura. Isso também significava que o poder ocular de Sasuke era ligeiramente mais fraco que o de Indra. Não havia nada a fazer, pois Indra possuía a linhagem sanguínea mais pura do sábio dos 6 caminhos. Mesmo com a reencarnação do mundo impuro o impedindo de usar todo o seu poder, ele ainda podia subjugar Sasuke, um descendente separado dele por dezenas de gerações. Por falar nisso, Uchiha Madara e Sasuke são provavelmente as 2 reencarnações mais miseráveis de Indra. Ao longo dos últimos 1000 anos, se Ashura quisesse lutar contra Indra, ele sempre precisaria da ajuda de outros. Se lutassem um contra um, Ashura estaria em desvantagem. Isso se refletiu na história pelo fato de o clã Senju sempre ter tido mais aliados do que o clã Uchiha. Por exemplo, o clã Uzumaki, o clã Ataki e o clã Sarutobi eram aliados do Senju há gerações. Às vezes, até mesmo o clã Hyuga se posicionava ao lado do Senju. O clã Uchiha possuía apenas um grande aliado, o clã Agoromo, então lutar contra muitos tornou-se sua situação normal. Mas quando Senju Hashirama apareceu, tudo mudou sutilmente. Sempre que Uchiha Madara ganhava novo poder, era suprimido por Senju Hashirama. Ele possuía o Susanoo, enquanto o adversário tinha um dragão de madeira. Madara tinha uma forma completa, o Susanoo Supremo, como um deus da guerra, mas o adversário tinha apenas um dragão de madeira. Após obter Kurama, ele combinou o poder de Kurama para criar um Susanoo mais forte, mas Hashirama criou um Susanoo verdadeiro de milhares de mãos com um Buda no topo, suprimindo-o do começo ao fim. A situação de Sasuke era semelhante. Embora Naruto não conhecesse o estilo madeira, ele já havia se comunicado com Kurama e se tornado um Jinchuriki perfeito. Um super guerreiro com alto ataque e alta defesa, superando a reencarnação comum de Ashura. Embora Sasuke tivesse obtido o Rinnegan, seu principal uso era manipular a 10 caudas e se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, e não para combate. Assim como agora, após ativar a forma gigante, habilidades como Uchiha Tensei e Bansho Tensei se tornaram inúteis. Lançar um Susanoo perfeito com mais de 100 metros de altura era simplesmente um sonho. Assim, diferentemente de Naruto, que estava suprimindo Ashura, Sasuke só podia ser suprimido por Indra. Sasuke agora se arrependia de ter fingido ser descolado antes. Ele deveria ter deixado Yuji ajudá-lo, as coisas certamente teriam sido mais fáceis. O que deixava Sasuke ainda mais desconfortável era a constante provocação de Indra. Ele finalmente compreendeu os sentimentos daqueles inimigos de quem costumava zombar. Um lixo humano como você realmente possui meu chakra? Mesmo com a aura de Ashura, seu chakra está muito baixo. Se eu tivesse seu corpo, como eu poderia acabar morrendo em um impasse com ele? Pare de me envergonhar. Idiota, por que desperdiçar tanto chakra se você nem consegue me acertar? Indra não parava de falar, e isso era realmente irritante. Ele viu Naruto do outro lado do mar derrotando Ashura, enquanto Sasuke apanhava dele. Isso significava que o hospedeiro de chakra desta geração não era tão bom quanto seu irmão mais novo? Isso era algo que Indra absolutamente não podia aceitar. Inicialmente Indra ainda estava sendo controlado por Orochimaru para atacar Sasuke, mas depois, ele simplesmente agiu por conta própria, movido pela raiva. No campo de batalha, após o pânico inicial causado pelo ataque surpresa de Zetsu Branco, as forças de Konoha começaram a se estabilizar e a contra-atacar gradualmente. O poder de combate do Zetsu Branco sozinho não era muito alto, no máximo no nível de um Chunin. A dificuldade do Zetsu Branco residia em sua capacidade de absorver chakra e em sua incrível camuflagem. Além da capacidade de Naruto de sentir intenções maliciosas, nem mesmo Byakugan conseguia detectá-lo. Mas Zetsu Negro não teve tempo para armar emboscadas ou substituir soldados. Então Zetsu Branco só pôde servir como bucha de canhão ou para repor o chakra dos Jounin de elite das forças aliadas. Se não fosse por eles, o chakra de Onoki e Terumime teria se esgotado diversas vezes. Quando Yuichi e os outros ficavam sem chakra, os ninjas médicos os reabasteciam imediatamente, garantindo que sempre houvesse 3 ou 4 Susanoo ou Tengu Corvo de meio corpo no campo de batalha para manter a linha de frente. Orochimaru também ficou impressionado com a força de combate de Konoha. Ele disse a Hiruzen que estava sendo espancado por Shizui. Sensei, você está vendo isso? É assim que um Hokage deveria ser. Se você estivesse no comando de Konoha, não seria capaz nem de deter as forças aliadas ninja, muito menos 2 vilas trabalhando juntas. Hiruzen estava envergonhado e furioso, gritando para Orochimaru, isso não é mérito de Shimura, é culpa daqueles Uchiha. Orochimaru sorriu com ainda mais desdém. Então você deveria refletir sobre si mesmo.
Por que você não tolera os Uchiha, mas Yami consegue fazê-los trabalhar para ele? Isso não demonstra a diferença de habilidade? Hiruzen ficou tão envergonhado com essas palavras duras que não conseguiu refutá-las. Bum! Shizui, que vinha lutando usando a técnica de cintilação corporal e ninjutsu normal, de repente entrou em erupção. Seu braço esquelético verde repeliu o ninjutsu normal como se estivesse espantando moscas e agarrou Hiruzen em sua mão. Já chega! Shizui não demonstrava nenhum sinal de esforço, nem mesmo suor. Ele olhou calmamente para Hiruzen e disse: Terceiro Hokage, a maior diferença entre você e Yami não é a força, mas o controle sobre os corações das pessoas. Mesmo que Yami não tivesse o poder que tem hoje, nós morreríamos de bom grado por ele, apenas pelo que ele fez para ajudar o clã Uchiha. É claro que também foi graças aos seus planos secretos que nosso clã teve a oportunidade de renascer das cinzas. Embora a pessoa que lhe arrancou os olhos e o obrigou a saltar do penhasco tenha sido Danzou, mas o verdadeiro mentor por trás disso foi, na verdade, Hiruzen. Sem Hiruzen, como Danzou poderia conhecer o segredo de Koto Amatsukami? Shizui, cuidado! 2 feixes de luz dourada cruzaram o campo de batalha. Onde quer que se encontrassem, colidiam e então se transformavam em correntes de luz que se dissipavam novamente. Agora, Tobirama apareceu de repente entre Hiruzen e Shizui, e assim que se recompôs, Minato surgiu com o Rasengan na mão. No momento em que o Rasengan estava prestes a atingir Tobirama, os olhos de Shizui se arregalaram repentinamente. Genjutsu, Koto Amatsukami. O corpo de Minato enrijeceu por um instante, depois desapareceu imediatamente e reapareceu não muito longe dali. Ele pressionou o Rasengan contra o chão criando uma grande cratera. Funcionou? Perguntou Tobirama. Shizui assentiu com a cabeça e soltou a mão esquelética que segurava Hiruzen. O controle sobre o quarto Hokage e o terceiro Hokage foi removido. Tobirama estava muito satisfeito. Como esperado do gênio mais forte em Genjutsu do clã Uchiha. Muito bem. Obrigado pelo elogio. Shizui sorriu sem jeito e lançou um olhar discreto para Ikari. Se isso tivesse acontecido antes do surgimento de Ikari, Shizui, embora modesto, não teria dado muita importância. Mas comparado a 8.000 lanças, seu Koto Amatsukami ainda parecia insuficiente. Segundo Hokage, peço sinceras desculpas pelo ocorrido. Minato coçou a cabeça sem jeito e caminhou até ele. Ele havia recuperado o controle do seu corpo. Não é nada. Tobirama também admirava Minato. Sua técnica de cintilação corporal é mais forte que a minha, e você criou um jutsu como o Rasengan que combina perfeitamente com ela. Mas é uma pena que você tenha morrido tão cedo. Comparado ao segundo Hokage, ainda tem um longo caminho a percorrer. Embora fosse um corpo reanimado, o sorriso de Minato era tão caloroso quanto o sol. Quando aprendi o Deus Voador do Trovão pela primeira vez, sua compreensão do espaço me surpreendeu. Eu não esperava que as técnicas de invocação pudessem ser expandidas dessa forma. Hahaha. Tobirama riu alegremente. O elogio tem um significado diferente dependendo de quem o profere. Ele só ficaria satisfeito se fosse elogiado por alguém excepcional como Minato. Se fosse Naruto, Tobirama-sama. Hiruzen, que havia recuperado sua liberdade, também se aproximou, ouviu a conversa e chamou baixinho para lembrá-los de sua presença. Por que você ainda está parado aqui? Tobirama o encarou com desdém. Não vê que os ninjas da vila estão lutando bravamente? Por que não vai ajudá-los? Sim, sim. Hiruzen não ousou agir com arrogância diante de Tobirama e teve que lutar honestamente contra as forças aliadas. Tobirama prosseguiu. Shizui e Minato vão lidar com Orochimaru e o obriguem a cancelar a reencarnação do mundo impuro. Eu irei verificar a situação com Yami. Liberação de lava. Cachoeira de lava. Uma enorme quantidade de magma quente jorrou do céu, enchendo o ar com um forte cheiro de enxofre. Estalo, estalo. O Susanoo azul ergueu as mãos, seus braços se unindo em um escudo que bloqueou todo o magma, mas densas rachaduras apareceram. Voxax! Mais 2 braços surgiram do nada, empunhando espadas enormes e desferindo golpes para frente. Uma esfera de luz verde surgiu de trás de Yami. Havia uma diferença de tamanho exagerada entre eles, mas a cortina de luz emitida pela esfera bloqueou firmemente a espada gigante que podia partir montanhas e mares. As enormes ondas geradas pela colisão viraram tudo ao redor. No fim, a espada gigante de Susanoo foi arrancada de suas mãos, caindo nas montanhas distantes e causando um terremoto. A luz azul dissipou-se lentamente. Interessante. Madara estava cauteloso em seu íntimo, mas ainda assim falou com arrogância. Em termos de capacidade de combate, o Tenseigan é de fato superior ao Rinnegan, mas condensar essas esferas consome muito chakra, não é? Desde o início da batalha, o número de orbes atrás de você caiu de 6 para 2. Enquanto continuarmos lutando, eu ainda serei o vencedor final. Essa é a sua estratégia? Yami deu um leve sorriso. Agora mesmo você estava me dando uma lição, mas agora que percebeu que não pode vencer, está usando a vantagem da reencarnação do mundo impuro para prolongar a luta? Essa provocação de baixo nível não vai funcionar comigo. Madara cruzou os braços e não demonstrou raiva. Isto é guerra. Usarei todos os meios para vencer. Quanto ao processo, não importa. Após dizer isso, Madara exibiu um sorriso misterioso. Mas você se enganou. Tenho coisas mais importantes a fazer, e perder tempo com você não é uma escolha sábia. Assim que Uzumaki, Naruto e Sasuke estiverem livres, tenho que admitir que a situação ficará problemática. Então, terei que encontrar alguém para me ajudar. De pé na cabine de pilotagem do Susanoo, Madara rapidamente formou selos de mão. Técnica de invocação. Um caixão de madeira apareceu e antes que a tampa fosse aberta, Madara, empolgado, o despedaçou, revelando Senju Hashirama, ainda dormindo dentro dele. Yami, esta é uma surpresa que preparei para você e também para Hashirama. Para que ele veja em primeira mão a situação da invasão de Konoha a outras vilas ninja, tenho me forçado a não acordá-lo. Ha 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 ha.
Enquanto Madara ria descontroladamente, Senju Hashirama gradualmente recuperou a consciência e começou a murmurar. Mais uma vez, reencarnação em um mundo impuro? Tobirama, veja a bagunça que sua técnica proibida causou. Este corpo é ótimo, quase tão bom quanto o meu corpo original. O riso de Madara congelou. Esse cara não parava de tagarelar desde que saiu. Ele não percebeu a presença de Madara? Finalmente, quando Hashirama começou a falar sobre Orochimaru, Madara não aguentou mais e gritou. Hashirama, seu idiota, pelo menos veja quem te invocou. Madara? Senju Hashirama ficou chocado e só então percebeu seu estado. Ele estava na cabine de comando do Susanoo? Irmão. Nesse instante, uma luz dourada surgiu e pousou ao lado de Yami. Hashirama olhou na direção da voz e um sorriso singelo surgiu em seu rosto. Ele acenou animadamente. Tobirama, você está aqui desta vez também. Eu meio que me arrependi de Orochimaru não ter te invocado quando matou Sarutobi. Capítulo 230. Yami inclinou a cabeça. Talvez a ingenuidade seja a característica mais marcante da linhagem de Ashura. Hashirama ficou chocado com a aparência de Madara e imediatamente atraído pela expressão de Tobirama. Tobirama, veja o ninjutsu que você estudou. Eu nem consigo descansar em paz depois de morrer. Isso já aconteceu 2 vezes. Irmão, Madara é inimigo de Konoha. Ataque-o rapidamente. Controle-o, gritou Tobirama. Como se uma palavra-chave tivesse sido acionada, a aura de Hashirama tornou-se repentinamente extremamente aterradora, e ele lançou um olhar penetrante para Madara. Madara, o que está acontecendo? Madara deu uma risadinha e ergueu sua espada. Diz Hashirama, você realmente não mudou nada. Hashirama ficou chocado ao perceber que havia perdido o controle do próprio corpo. Ele não conseguia se mover, apenas abrir a boca para falar. O que você fez comigo? Você não entende a situação, Hashirama? O sorriso de Madara era difícil de conter. Você foi trazido à luz pela minha reencarnação do mundo impuro. Desta vez, lutaremos lado a lado e o inimigo é Konoha, a vila que você fundou. Tobirama apontou para ele e gritou, Madara. Seu homem viu. Eu deveria ter te matado antes mesmo da vila ser construída e dado suas cinzas aos cães. Você é uma praga que não consegue descansar em paz nem mesmo depois da morte. Yami, que apenas observava o espetáculo, assentiu com a cabeça. Como era de se esperar do segundo Hokage, ele aprovou aquele desabafo. Senju idiota. Madara foi repreendido com o rosto sombrio. Você acha que eu quero mantê-lo por perto? Se não fosse pelo seu bom irmão, eu já teria vingado Izuna há muito tempo. Venha se tiver coragem. Tobirama deu um passo para trás, protegendo Yami atrás de si. Madara, você só sabe se gabar. Você invocou o irmão mais velho porque não consegue derrotar o Yami, não é? Acho que seu Susanoo não é tão forte quanto você. Ao ouvir o sarcasmo de Tobirama, a raiva de Madara aumentou e seu temperamento explodiu. Ele descobriu que a boca daquele Senju havia se tornado ainda mais venenosa do que antes. Tudo isso poderia ser atribuído a Sasuke. Ao ver seu rosto, que lembrava o de Izuna, Tobirama não pôde deixar de provocá-lo. Mas à medida que a tolerância de Sasuke aumentava com o tempo, ele não teve escolha a não ser se tornar ainda mais afiado em suas palavras. Agora, todo o treinamento dos últimos anos estava finalmente sendo colocado em prática. Tobirama sentiu-se completamente revigorado e confortável. Ele estava à vontade, mas Madara não. Madara, o que está acontecendo? Tobirama, pare de discutir com ele. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Hashirama olhou em volta, observando a enorme batalha à distância. A escala do conflito era muito maior do que qualquer guerra do período Sengoku, e ele estava quase morrendo de ansiedade. Hashirama, desta vez eu estou te ajudando. De repente Madara, que momentos antes parecia querer matar Tobirama com o olhar, sorriu. Seu sorriso era brincalhão. Viu quanto você se esforçou para construir a aldeia e buscar a chamada paz. Mas alguns de seus descendentes desconsideraram seu árduo trabalho e provocaram imprudentemente uma grande guerra ninja, declarando guerra às outras 4 grandes nações e a inúmeras pequenas nações ao mesmo tempo. O que? A voz de Hashirama tornou-se áspera. Quem é o atual Hokage? Como ele pode começar uma guerra à vontade? Ele não entende o quão preciosa é a paz. Madara não ficou nada surpreso com a reação de Hashirama. Ele havia testemunhado pessoalmente a transformação de Hashirama. Antes da fundação da aldeia, Hashirama tinha uma obsessão pela paz e concordava profundamente com ela. Mas depois que Konoha foi fundada, as coisas foram mudando gradualmente. Hashirama parecia ter se tornado um fantoche para proteger a aldeia. O núcleo da aldeia não era mais formado por seus amigos próximos, mas por aqueles que conseguiam perpetuar seu espírito. Assim, quando ele representou uma ameaça para a aldeia, Hashirama o atacou sem hesitar, apesar do profundo laço que os unia. Essa foi a lição que ele aprendeu após ser traído. Hashirama, assim como ele próprio, era um homem que vivia em um sonho. Mas após experimentar a morte, Madara despertou desse sonho e estava pronto para criar um novo. Hashirama, porém, não havia mudado. Quem destruísse seu sonho de paz e ameaçasse a sobrevivência de Konoha se tornava seu inimigo. Madara ergueu a mão e apontou para Yami, que tinha uma expressão confusa. Esse é ele, seu descendente mais notável. Ele despertou o estilo madeira assim como você e também é o Hokage mais jovem de Konoha, o quinto Hokage, Shimura Yami. Hashirama olhou para Yami. Shimura, ele é descendente de Danzou? Irmão, não é o que você pensa. Dessa vez, Tobirama se adiantou para proteger Yami, explicando por ele. Tudo que Yami fez foi por Konoha. Eu reencarnei pelo mundo impuro há muitos anos. Vi como ele chegou até aqui, passo a passo. Não deu ouvidos às instigações de Madara. Não é simplesmente a verdade? Inesperadamente, o primeiro a refutar não foi Madara, mas Yami. O garoto sorriu educadamente e olhou calmamente para Hashirama. Sim, desde que me tornei Hokage, tenho constantemente provocado outras nações, destruído metade de Wagakure e toda Kirigakure, e tomado posse das 2 caudas, das 6 caudas e das 8 caudas que você me deu. Konoha está atualmente em guerra com a coalizão de todas as outras nações. Reencarnação do mundo impuro.
seu Madara também é aliado deles. Yami nunca pensou que houvesse algo que ele não pudesse dizer, e até considerou isso uma conquista. Deveria ele ser como o terceiro Hokage, fazendo concessões com 3 ou 4 nações ao mesmo tempo e alegando isso como uma conquista por ser um amante da paz? Então, qual é o sentido dele ser Hokage? Yami achou aquilo normal, mas Hashirama estava zangado e confuso. Ele ergueu a mão trêmula. Por que você faria isso? Eu disse quando Konoha foi fundada que Konoha jamais iniciaria uma guerra, apenas protegeria nossa pátria. O que há de errado com Sarutobi? Por que ele escolheu você para ser Hokage? Hashirama ficava cada vez mais furioso, sua voz cada vez mais alta. Apressem-se e parem a guerra e então... Cale-se. Yami interrompeu o atônito Hashirama, ergueu suas sobrancelhas afiadas como espadas e gritou asperamente. O que você dirá em seguida? Ajoelhar-se perante as outras nações como fez, implorando que não cobiçassem Konoha, e depois devolver as bestas com cauda? Primeiro Hokage, o que você acha que estou fazendo agora? Estou limpando a sua bagunça. Yami. Tobirama sentiu uma dor de cabeça e quis impedir Yami de continuar, mas de repente percebeu que não conseguia abrir a boca. Tobirama então se lembrou de que era Yami quem controlava sua reencarnação do mundo impuro. Após silenciar aquele que estava em seu caminho, Yami continuou. Primeiro Hokage, você é um idiota. Você sabe que a primeira grande guerra ninja começou apenas 1 ano após a sua morte? De 60 anos, 35 foram gastos em guerra, e não houve um único dia de paz no mundo ninja. Seu irmão morreu no campo de batalha, assim como meu pai. Em Konoha, um total de 30.000 ninjas morreram diretamente nas 3 grandes guerras ninja. O número de pessoas afetadas é 3 vezes maior. Quer jogar com equilíbrio estratégico? Você tem a capacidade intelectual para isso? Sabe por que era tão fácil conversar com os outros Kage da primeira geração? Não era porque você lhes fazia favores. Era por causa do poder que você e Madara possuíam. Você realmente acha que se curvar algumas vezes vai amolecer o coração deles? Eles estão rindo da sua estupidez. Estavam apenas esperando você morrer. Se você e Madara tivessem unido o mundo ninja, não haveria tantos problemas. Se me perguntar, você é o maior criminoso de guerra de Konoha. O pecador da vila. Após Yami terminar, ele soltou um longo suspiro de alívio, assim como Tobirama fizera antes. Enquanto Hashirama permaneceu parado como se tivesse sido atingido por um raio. Ha 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 ha. Madara de repente caiu na gargalhada, rindo alegremente e sem pudor, curvando-se de tanto rir. Ótimo. Muito bem dito. Madara nunca se sentirá tão satisfeito. Yami, você é realmente bom. Você disse tudo o que eu estava pensando. Mas as mesmas palavras ditas por pessoas diferentes têm efeitos completamente diferentes. Se a hora for certa, com certeza vou te pagar uma bebida, e aí a gente briga. Não bebo com os mortos. Dá azar. O sorriso de Madara congelou. Esse pirralho é tão irritante quanto o Tobirama. Hashirama caiu em completo silêncio, chegando a duvidar da própria vida. Seus descendentes eram muito hostis a ele. Será que tudo o que ele fez estava errado? Ele não só falhou em criar um mundo pacífico, como também trouxe ainda mais caos. Avô! Um grito arrancou Hashirama de seus pensamentos. Tsunade surgiu das ruínas ao longe, abrindo um grande buraco a cada aterrissagem. Com um único salto, ela percorreu várias centenas de metros e em apenas alguns instantes, estava ao lado de Yami. Vovô, é você mesmo. Tsunade? Perguntou Hashirama hesitante. Sou eu, vovô. Tsunade sorriu e então disse, um pouco sem jeito. Yami usou a técnica de conexão mental para me dizer que você foi invocado por Madara e que ele o repreendeu. Peço desculpas em nome dele. Ei, Tsunade, Yami cutucou-a com insatisfação. Por que você deveria se desculpar? Tsunade sussurrou, afinal, ele é meu avô e seu avô. Mesmo que ele seja um velho tolo, você não pode ao menos ter um pouco de consideração por ele? Hashirama sentiu um certo alívio ao ouvir a primeira parte do que Tsunade disse. Ao menos sua querida neta compreendeu suas intenções e estava disposta a ficar ao seu lado. Mas seu coração se despedaçou no segundo tempo. Hashirama pareceu magoado e perguntou, Tsunade, você também acha que o que eu fiz foi errado? Mas eu fiz isso pela paz do mundo ninja. Só com mecanismos de controle e equilíbrio podemos manter a estabilidade. Avô. A expressão de Tsunade tornou-se séria, com um toque de tristeza. Você realmente fez algo errado. Não há muitas pessoas no clã Senju atualmente. Eles derramaram seu sangue para proteger sua aldeia. Para manter o clã Senju vivo, o segundo avô dispersou os membros do clã e os integrou à aldeia. Até Navaki morreu na guerra. Admito que nós, descendentes, somos incompetentes e não conseguimos dominar o mundo ninja como você fez, fazendo com que as pessoas não ousassem nos cobiçar. Mas em que o seu ato de distribuir as bestas com cauda difere de ajudar o inimigo? Tsunade desabafou tudo de uma vez e se sentiu muito melhor depois. O rosto de Hashirama se fechou. Ser julgado por seus familiares foi o golpe mais fatal. Até mesmo sua neta achava que ele estava errado. O que o sistema da vila ninja que ele construiu havia provado? Na verdade, Tsunade normalmente nunca diria essas palavras, nem mesmo pensaria nelas. Mas como diz o ditado, diga-me com quem andas que me atraem. Konoha sempre retratou Hashirama como um grande homem, e Hiruzen usou uma forma disfarçada de paz para encobrir suas próprias conquistas, o que naturalmente fez com que as pessoas também racionalizassem as ações passadas de Hashirama. Com o tempo todos passaram a achar que era a coisa certa a fazer, até que Yami apareceu. Um Hokage com aparência de lobo fez Konoha perceber os benefícios da força, e os ninjas começaram a refletir sobre a vida que haviam levado todos esses anos. Como era de se esperar, Tsunade, que ouvia Yami reclamar de Hashirama todos os dias, acabou sendo influenciada e ficou insatisfeita com seu avô. Além disso, era verdade.
Se o mundo ninja tivesse sido unificado, Navaki não teria precisado ir para o campo de batalha tão jovem, e suas chances de sobrevivência teriam aumentado muito à medida que ele crescesse. Então, hoje, Tsunade aproveitou a oportunidade para desabafar toda a sua frustração. Tobirama balançou a cabeça impotente. Ele não sabia o que dizer. Não, ele sequer conseguia falar ainda. Só lhe restava tentar matar Madara com o olhar. No entanto, Madara o ignorou. O selo foi ativado, e o abatido Hashirama subitamente ergueu o olhar, liberando uma aura aterradora de seu corpo. Ambos caíram no chão. Hashirama, se você quer provar que sua filosofia está certa, derrote Yami com seus punhos. Do contrário, não importa o quanto conversemos, você e eu somos apenas completos perdedores. Vamos lá. Madara avançou apressadamente. Unir forças com Hashirama para combater um inimigo comum foi uma experiência sem precedentes. A ideia de destruir tudo junto com o grande Buda Susanoo finalmente se tornará possível. Em contraste com a empolgação de Madara, Hashirama estava impotente enquanto seu corpo se movia involuntariamente. Tenho alguma escolha? Liberação de madeira. O nascimento do mundo das árvores. Estalo. Estalo. O chão rachou e inúmeras raízes e trepadeiras irromperam. Comparado a Madara, o estilo madeira de Hashirama possuía um domínio avassalador que parecia subjugar o mundo inteiro. Esta foi a verdadeira liberação de madeira. Tenha cuidado, Yami. A expressão de Tobirama era solene. A pressão o fez lembrar dos dias em que seguia Hashirama para a batalha. Mas desta vez, os dois irmãos se tornaram inimigos. Finalmente as coisas estão ficando interessantes. Yami ergueu a mão esquerda, cerrou o punho direito e um bastão negro como breu surgiu em sua mão. Ele bateu levemente no chão 2 vezes. Um ritmo estranho ecoava nos ouvidos de todos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.